Olá, bem-vindo à cobertura do Congresso Americano em Cardiologia, ACC 2023, pelo Cardio Papers. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e hoje estou aqui com um time de altíssimo nível, incluindo dois convidados especiais que não participaram previamente com a gente das coberturas de congresso, que a gente está muito feliz de tê-los aqui. Então, galera, vou começar apresentando logo o pessoal novo aqui, lógico, né? Primeiro, o Dr. Humberto Graner, que é nosso novo editor do site Cardio Papers, professor da Universidade Federal lá de Goiás. Humberto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lapa. Valeu, estamos muito felizes de ter você aqui. E Dr. José Roberto de Oliveira, que é assistente do pronto-socorro do INCOL, local onde a gente fez residência, que a gente é sempre muito saudoso lá com o INCOzão. Zé Roberto, bem-vindo, meu velho. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Show de bola, prazer é o nosso. E galeteira, né, André Lima, já aqui 12 anos, né, galera, aqui lado a lado. A gente fazendo as coberturas aqui do Cardio Papers. Lembrando, né, que aqui a gente te ensina a como se manter atualizado em cardiologia. Mesmo que você tenha pouco tempo ali para estudar, a gente sabe como é que é o corre-corre, né? É supermercado, é filha, é plantão, é consultório, né, galera? Um negócio mais corrido mesmo, depois que você está aí no campo de batalha. E pensando em você, que tem pouco tempo, mas que tem que ficar por dentro das novidades, a gente separou aqui hoje 6 trabalhos do primeiro dia do Congresso Americano de Cardiologia. A gente vai trazer aqui só o filé para você, lembrando que são 3 dias de congresso, então a gente vai estar aqui sábado, domingo e segunda cobrindo esse congresso, e na terça, né, depois que o congresso acabou, a gente vai fazer uma mega revisão de tudo que aconteceu de mais importante no congresso, mas pro final aqui do podcast a gente vai comentar. Galego, pessoal, vamos começar aqui então, dos vários trabalhos que a gente separou. O primeiro foi o Clear Outcomes, que foi um estudo bem importante, foi logo o primeiro trabalho publicado, apresentado do dia no Late Breaking Trials, né? Só para a gente fazer um contexto aqui, né? A gente sabe que estatina mudou a história da cardiologia, da medicina, né? De uma forma geral. A gente sempre cita, a gente tava brincando, pô, ninguém aguenta mais escutar do estudo 4S, né? 4S e tal, que foi publicado lá em 1994, saudoso ano que a gente foi tetra, né, galera? Roberto Baggio lá jogando o pênalti para fora na final e tal. Esse ano foi importante não só por causa do Tetra do Brasil, mas teve esse estudo também que deve estar ali no top 5, né, Humberto, da história da cardiologia. E nesse trabalho, a simvastatina velha de guerra ali, 40 miligramas, baixou em 30% a mortalidade de paciente com DAC crônica. Depois disso, teve mais uma pancada de estudo, dezenas e dezenas de estudos mostrando diminuição de desfecho com estatina, tanto em prevenção secundária, paciente já com doença cardiovascular estabelecida, quanto em prevenção primária, paciente sem doença cardiovascular estabelecida ainda, né? Qual a bronca? Quando a gente vai para cenário de vida real, mais ou menos 10% dos pacientes de vida real terminam não usando a estatina do jeito que deveriam porque tem efeitos colaterais, né, galera? Sendo miopatia, mialgia, o mais comum, né? Aí, ó, a bronca, você tá com a medicação que é muito eficaz, mas que o paciente tá tentando e não tá conseguindo. E aí, você vai deixar o LDL do jeito que tá? Não vai, né? Quais são as opções que a gente tem hoje em dia para esse paciente? A gente tem ezetimibe, que não causa uma redução tão pronunciada, né, quanto a estatina. A gente tem inibidor do PCSK9, que aí é o tiro de canhão, baixa pra caramba, né, LDL, mas que é bem caro, né, o tratamento fica ali 1.200, 2.000, 2.000 e pouco reais por mês, não é barato definitivamente. E agora a gente tem uma possível terceira opção das estatinas chegando aí, né, Humberto? Qual o nome da medicação primeiro, né? A gente sempre queria nome de medicação fácil, né? Ó, dipirona, essas coisas assim, bem fácil de você decorar. Não, aqui não é tão simples, nome composto. Diz aí, que medicação é essa que a gente avaliou nesse estudo? Esse aí, Lapa, essa medicação é o ácido bempedóico. Uhum. É uma medicação que tem uma ação muito parecida às estatinas, porque atua exclusivamente ali na síntese hepática de colesterol. Perfeito. Mas que, exatamente por ser específica, a sua ação nos receptores hepáticos, ele não atua, ele não tem ação fora do fígado, ou seja, aqueles sintomas que a gente mais teme com as estatinas, no caso, sintomas musculares, na prática, eles seriam atenuados com esse mecanismo da ação dessa droga. Isso é interessante, né, Alberto? Porque ela é uma prodroga, e aí para ela virar ativa, ela tem que ser convertida em droga. Isso só acontece no fígado. Se não acontece no músculo, não tem porque dar mialgia. É um pulo do gato bem interessante, né? Beleza, qual é o problema agora, né, Zé? Na hora que a gente vai para os estudos que a gente tinha de ácido bempedóico, tem inclusive do New England, que foi o Clear Harmonize, desse mesmo grupo, 2019, se eu não me engano.
mostrou redução de LDL, sim, né, na hora que você usa a medicação, de acordo com o estudo que a gente vai avaliar aqui, pode chegar a quase 30% de redução de LDL com essa medicação, mas vem sempre aquela dúvida, né? A gente tem medicação que baixa a pressão, mas não baixa evento cardiovascular, tipo AVC, né? Então não adianta só a gente olhar para os números, a gente tem que ver se de fato o paciente está tendo algum benefício com aquilo, né? Então a grande pergunta é, beleza, o ácido bempedoico a gente sabe que ele é capaz de diminuir LDL, mas será que ele é capaz de diminuir desfecho? É isso? É isso. E isso na prática clínica é o que importa, né? É o que importa. E aí acaba sendo então uma ferramenta útil, né? Como a gente estava conversando antes, quando o paciente ele não tem condição de usar estatina e aí o ezetimibe não vai chegar na dose necessária, então é uma terceira arma, mas fica fácil até por questão de custo que a gente estava conversando. Indicação é potencialmente bem mais em conta do que o inibidor de PCSK9. A gente não tem no Brasil ainda, deixando claro, né? Mas potencialmente mais em conta. Deve chegar e no exterior a gente já tem inclusive apresentações de ácido bempedoico com ezetimibe no mesmo comprimido e que dá uma redução de quase 40% da LDL. Pô, 40% já é uma estatina ali de dose moderada, potência moderada, né? Já. Uma Rosuvinha 20 aí. Já estamos conversando ali, né? Então, lá o principal cenário é justamente naquele paciente que, ou ele, nesse estudo ele utilizou e ele trabalhou e ele avaliou nos pacientes que tinham um determinado grau de intolerância à estatina. Mas os outros estudos anteriores de segurança também avaliaram aí em conjunto da estatina com a ezetimibe para avaliar a redução e a segurança nesse cenário. E, como você comentou, não adianta baixar o número se não baixar o desfecho, como aconteceu com medicações que aumentavam o HDL e que no final não tinham nenhuma melhora de desfecho clínico. Então, é uma medicação que ele vai estar justamente naquele degrau em que eu não tenho condições de comprar um PSK9, eu nem preciso ir com aquele canhão todo, e eu posso entrar com uma medicação oral e de custo mais baixo, quando o paciente não atingiu as metas ou é intolerante, e esse estudo é na população intolerante à estatina. Aí lembrando isso, né, galera? Então quem é que entrou no estudo, né? É sempre muito importante que na hora que a gente está falando de estudo, você tem que saber, depois para aplicar na prática do dia a dia, você tem que saber se aquele paciente que você está vendo entraria no estudo, né? Teria critérios parecidos. Então, quem é que entrou? Paciente com doença cardiovascular estabelecida ou com alto risco cardiovascular, né? 70% era prevenção secundária, 30% era prevenção primária. E o paciente já tinha que ter testado ali pelo menos 2 estatinas diferentes e ter relatado intolerância, né? Basicamente, resumindo muito, é isso. E aí, o que é que ia observar? Beleza, já que o paciente não consegue usar estatina e ele tem indicação, aí vai dividir em 2 grupos agora. Ou ele usa o ácido bempedoico 180 mg por dia, ou ele vai usar placebo. E aí a gente vai ver o quê? MACE, né? Depois de 3 anos e meio, a gente vai ver se diminuiu ou não um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto, AVC e revascularização. Aquele MACE, né? De sempre. Beleza. Estudo grande, vamos mais rápido aqui agora. Quase 14 mil pacientes, na trava 14 mil pacientes, a maioria de prevenção secundária, como a gente já falou, metade dos pacientes eram coronarianos, quase metade eram diabéticos. E é assim, resumindo agora, em relação à eficácia, houve diminuição ou não de eventos? Houve cerca de 13% ali de redução, certo? De eventos. E isso basicamente é a custa de redução de infarto e redução de revascularização, né, Alberto? Não teve diminuição de mortalidade, é isso? Exato, nem diminuição de mortalidade, nem diminuição nas taxas de AVC, né? Porque eles utilizaram um MACE, um desfecho pulmonar, que é o MACE de 4 elementos. É isso. Isso é importante. E essa redução de 13% é uma redução relativa, né? Lembrando que a redução absoluta, 1,6%, o que dá um NNT nos 4 anos do estudo, em média de 62 pacientes, para você tratar, para ter uma redução de um evento isquêmico miocárdico em 4 anos. Ou seja, isso é sempre importante. A gente pode misturar, mas no estudo FOREST diminuiu 30% de mortalidade. Não dá para misturar, porque estudo FOREST era todo mundo prevenção secundária, todo mundo coronariano, são coisas diferentes. Mas assim, só para a gente pensar, no estudo FOREST, né, basicamente a cada 25 pacientes que a gente tratava, a gente salvava uma vida, né? Só para ter ideia. Sim. Então, essa é uma monta de efeito. Aqui a gente tem que tratar 62, 63 pacientes para diminuir um infarto, basicamente, né? Depois de 3, 4 anos. São impactos bem diferentes. Mais uma vez, não estamos querendo comparar um estudo com o outro, só para ter uma ideia ali de magnitude e de efeito. E sempre você vai considerar a situação de aumentar o máximo da dose tolerada de estatina, e ele está entrando num cenário que ele não está tentando concorrer com a estatina, ele está vendo para otimizar. E uma coisa importante, que é uma medicação que é oral,
e o custo dela não é tão caro como o PSK9, e os efeitos colaterais, Lapa, quais os efeitos colaterais que foram identificados aí nesse trabalho? Aí a gente sempre tem que ver eficácia e segurança, né? Eficácia é a parte boa, segurança foi ruim. Então, assim, efeitos colaterais de forma geral e que tivesse que levar a interrupção de medicação e coisas do tipo, foi igual nos dois grupos. Mas na hora que você subdivide uma pancada lá de efeito colateral, teve alguns que foram mais comuns no grupo do ácido bempedoico. Teve mais hiperuricemia, isso já tinha sido observado nos estudos menores, e consequentemente um pouco mais de gota. Teve. Teve um pouco mais de aumento de transaminases, nada do outro mundo, mas teve um pouquinho mais. Um pouquinho mais também de aumento de creatinina. A coisa que não tinha sido vista nos estudos prévios, e que esse pode até preocupar um pouquinho mais, foi colelitíase, né, que saiu de 1,2% para 2,2%. Eduardo, era pouco, continua pouco, mas vê, 1%, né, já é, como é uma coisa que normalmente é cirúrgica, né, já causa uma coceirinha ali atrás da orelha, você já fica um pouco mais preocupado. E é né? 1% de 14 mil, né, pacientes também. Exato. É um N que, se for ver absoluto, é um número Exatamente. razoável. Mas assim, provocações agora, né? Pontos para a gente discutir. Primeiro, o LDL de entrada desses pacientes no estudo era de 139, né? Aí vamos considerar que a maioria é prevenção secundária, né? Prevenção secundária a gente quereria um LDL menor que 50, 139, né? Tá bem longe e tal. Será que se esses pacientes, aí vamos pensar agora num campo mais geral, vamos considerar o paciente que usou estatina, não foi o que foi avaliado nesse estudo, certo? Mas só extrapolando. Se fosse um paciente que já estava usando estatina, uma dose razoável, moderado, alta potência, tolerou, mas não chegou na meta, está com LDL de 80, né? Será que se a gente colocar essa medicação em cima de um paciente que já está usando estatina e que não está com LDL tão alto assim, em vez de 139, um 70, 80, o que seja, será que ainda assim teria benefício? Não dá pra gente dizer. Concordemos, né? Sim. É provável que tenha? É provável, né? Que pela teoria do LDL, você baixando LDL, você vai diminuir risco, né? E a gente tem visto isso agora a gente já tem 4 medicações que baixam LDL e baixam, né, eventos cardiovasculares, né? A gente já comentou aqui. Estatina, ezetimibe, inibidor do PCSK9 e agora o ácido bempedoico, né? Então, tudo indica que sim. Mas entre tudo indicar que sim e, de fato, ser mostrado na prática, a gente precisaria de outro trial para isso. São fases, são capítulos, são próximos capítulos aí da novela. Então, esse é um estudo que trouxe esse benefício grande, um arsenal para reduzir desfecho cardiovascular, mais uma etapa, e é um estudo que eu acho que foi um estudo que trouxe bastante informações, e principalmente não tem no Brasil a medicação. Isso, não tem ainda. Foi autorizada pela FDA, pela segurança dos estudos anteriores de fase 2, mas a gente ainda não tem disponível, mas em breve pode ser que a gente consiga ter aqui no mercado nacional. A última coisa que a gente tem que falar, né, galera, porque às vezes fica aquele negócio, temos mais uma medicação, né, tem várias medicações para baixar LDL, baixar risco cardiovascular, show, vamos escolher qual é a melhor. Aí só lembrando, qual é a primeira escolha para você baixar LDL? Estatina. Qual é a segunda? Estatina. A terceira? Estatina. E assim vai, né? Ou seja, por quê? Porque você tem dezenas de estudos com estatina positivos, né? Enquanto quando a gente vai para inibidor de PCSK9, a gente tem 2 trabalhos, basicamente. Quando a gente vai para ezetimibe, a gente tem um trabalho, que é o Improve It. Quando a gente vai para ácido bempedoico, desfecho clínico, esse é o primeiro. Então, assim, se você tem 30 trabalhos, né? Aí eu tô arredondando. Se você tem 30 trabalhos de um lado positivos e você tem 1, 2 no outro, putz, né? A estatina tem muito mais, além de ser décadas já, né? De evidência acumulada. Dito isso, aí você fala, não, mas peraí, pô, nesse trabalho aqui os pacientes usaram 1 ou 2 estatinas, não deu certo, desisti, certo? Não, né, quando você vai para as diretrizes, o paciente não tolerou uma estatina, você deveria tentar usar pelo menos umas 2 diferentes, com doses, né, vias de metabolização diferente, começar com a dose bem baixinha e depois ir aumentando, né? Tem vários protocolos que se você aplicar nesses pacientes que são ditos como intolerantes à estatina, em quase 90% dos casos você vai conseguir usar alguma dose de estatina. E aí, lembrando que tem trabalhos que mostram isso também. Alguma dose inicial de estatina é mais importante do que você comparar moderada potência com alta potência, por exemplo, né? O efeito inicial é o que faz grande diferença, né? Então, por favor, não desistir da estatina facilmente. Eu acho que esse talvez seja o recado mais importante desse trabalho. A gente fica feliz de ver aí uma 4ª classe de medicação que baixa LDL e diminui risco cardiovascular. Fechou? Perfeito. Gostaram do estudo? Gostei. Gostei. Achei legal também. Segundo trabalho que a gente separou hoje, né, Zé? Agora indo para a valva. Foi desse primeiro dia. Segundo dia a gente vai ter muita coisa de valva. Muita coisa mesmo. O Dr. Thiago Pinotto, inclusive do Valve Club, deve estar com a gente aqui no resumão do segundo dia. Mas no primeiro dia a gente teve um trabalho de valva nos late breakings que foi interessante, que foi o Triluminate. Zé, diz aí, a gente focou durante muito tempo nas valvopatias esquerdas, né?
falando em cardiologia intervencionista, né? Tem se falado demais de TAV, né? Nos últimos 10, 11 anos, né? Provavelmente foi a grande revolução da hemodinâmica aí nas últimas 2 décadas, né? Então, TAV... A gente já tá até um pouquinho cansado, eu acho, talvez, de falar de TAV, já de tanto trabalho positivo e tal. E MitraClip também, de uns 5 anos para cá, também ganhou muita evidência, né? Aquela coisa toda. Válvulas direitas, quando a gente vai para abordagem percutânea, principalmente, eu vou tirar a pulmonar aqui da jogada, que geralmente é congênito, né? A gente já não vê tanto na prática. Mas a tricúspide ficou ali meio esquecida durante muito tempo. E nos últimos 2, 3 anos a gente vem vendo muito trabalho de devices diferentes sendo usados para tratar a tricúspide, né? A gente tem inclusive um post de Thiago lá no site que tem uns 7, 8 tipos de devices diferentes. E aí nesse Trial to Illuminate foi testado um tipo específico de device. E diz aí o que é que aconteceu, como é que foi feito esse estudo? Bom, então, Lapa, esse daqui então é o TriClip, que é um dispositivo da Abbott, que bancou aí o trial. E esse dispositivo ele já tinha sido testado já no estudo de 2019, só que tinha sido muito bom o trial, porém ele não tinha comparado com um braço de tratamento clínico otimizado. Então tinha ficado apenas um trial meio que de segurança e eficácia do dispositivo. Ou seja, todo mundo que entrava recebia o dispositivo. 100%. E aí mostrou o quê? Mostrou uma melhora de remodelamento do VD, melhora de mortalidade, né? Então os níveis de mortalidade eram menores do que o dos estudos clássicos que a gente já acaba tendo. E também acabou mostrando uma melhora assintomática muito significativa. Boa. E aí que surgiu, então, a questão de fazer um trial comparando com o braço clínico, né? Comparando com o tratamento habitual, que é diurético terapia, basicamente, tratar o problema de base, seja HP, seja alguma valvopatia de câmaras esquerdas, alguma cardiopatia do lado esquerdo. Não foi considerado a doença reumática, né? Isso Não. Só patologias aí da válvula tricúspide. Era quase todos eram NT secundária, né? No caso, né? Por dilatação de anel e tal, mais de 95% eram NT funcionais, né? Secundárias. E aí acabou funcionando esse dispositivo como uma opção para casos que são IT importantes, né? Moderadas a importantes, e também pacientes com risco cirúrgico aumentado, né? Que é uma população com uma altíssima comorbidade. E aí você também não vai acabar abordando, indicando uma cirurgia de tricúspide isolada para ele, porque não compensa, né? Não vai ter, não tem redução de mortalidade na abordagem isolada da tricúspide. O cenário do paciente com insuficiência tricúspide importante e sintomática, geralmente é aquele cara que você tem uma disfunção ventricular esquerda, você faz todas as medicações para disfunção ventricular esquerda, ele ainda continua com sintomas de congestão significativa, hepatopatia dolorosa, e aí o que a gente tinha atualmente, basicamente, ou era fazer diurético terapia para tentar diminuir o VD e fazer uma coaptação melhor na tricúspide, ou fazer uma indicação cirúrgica. E a gente sabe que isolada da tricúspide é muito raro. Eu fiz muito tempo de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Você indicar primeiro, você indicava com casos de exceção uma cirurgia isolada de tricúspide. E quando indicava, sabia que o prognóstico era muito ruim. Até porque, né, galera, lembrando, quando a gente vai para os guidelines, valvopatias esquerdas é sempre aquilo. A valvopatia é importante. Começou algum sintoma, opera logo. Intervém, né? Não vou nem dizer opera porque pode ser percutâneo. Quando vai para tricúspide, o guideline é muito claro. Você vai tentar até o talo tratar clinicamente. E aí, quando deu essa falência de tratamento clínico, geralmente o paciente já está o pó da rabiola ali, né? Porque ele está muito comprometido clinicamente, né? E com isso o risco cirúrgico vai lá para cima. Tanto é que é um achado, né? Que é um achado no ecocardiograma nesses pacientes, que muitas vezes vem de disfunção esquerda, que a gente, justamente por ser difícil, não ter um tratamento específico, a gente praticamente ignora aquele achado no ecocardiograma. Já era esperado, né? Isso aqui é assim. Doutor, e essa válvula tricúspide aqui? Não, isso aqui é assim mesmo, normal, é da sua doença. Não tem o que fazer. Vai ali no estoicismo, né? Não posso controlar, não tem o que fazer, exato. Não vou entrar nesse mérito, não. Mas aí o Zé vai contar essas novidades. E aí você até acaba, entre aspas, torcendo para ter alguma valvopatia esquerda, alguma indicação para operar o coração, para você indicar uma já resolve tudo, uma troca de válvula tricúspide, né? Muito mais plastia. E aí você torce para poder abordar dessa forma. E agora o que o trial fez, então? Ele acabou inaugurando uma nova era, né, desse dispositivo, do TriClip, no tratamento percutâneo da insuficiência tricúspide importante e de forma isolada. Então, o que ele pegou? Ele pegou pacientes que tinham uma IT, uma insuficiência tricúspide importante e sintomática, então classe funcional 2 a 4, que já estavam em tratamento clínico otimizado, que tinham aí, numa média, uma fração de ejeção preservada do ventrículo esquerdo, e que tinham um risco cirúrgico de moderado a alto. E aí acabou indicando essa abordagem intervencionista percutânea. E aí, como o Galego disse, né?
essa questão, mas se tiver um mitral ali para operar é melhor ainda. Esses pacientes eram excluídos, né? Tem alguma coisa para operar do lado esquerdo? Não, Tá aí, fora. Tem excluídos. alguma bronca primária, né? Tipo um EBS, tem alguma coisa, tá excluído e tal, né? Perfeito. Deixou mais aqueles casos do dia a dia mesmo, né? Paciente com HP que não seja um HP absurdo e tal. E entre outras coisas, né? Valopatias do lado esquerdo e tal, mas que não tem indicação de mexer. Agora, às vezes já corrigiu, né, galera? Quantos pacientes a gente não pegou, né? No nosso passado aí. Ia lá, corrigia a mitral. Aí tinha um IT que teoricamente era moderada, alguma coisa assim no pré-op, não mexia na tricúspide. Quando você ia no pós-op, paciente lá, tu gesticular do cão, na hora que a gente ia repetir o eco, IT é importante. Putz, e não mexer na tricúspide, rapaz. Aí é aquela bronca. O paciente tá evoluindo mal no pós-op, já tinha um risco cirúrgico alto, aí agora a gente vai indicar uma nova operação só para mexer na tricúspide, tá? Putz, que bronca, né? Enfim. É bronca E mesmo. para quem não lembra, falando, a gente tá fazendo uma associação da MitraClip, que é o clipe da mitral, o TriClip, que é esse da tricúspide, e basicamente a ideia é ele tá tendo uma falha de coaptação, a válvula tricúspide lá tá batendo, ele vem como se fosse um grampeador para tentar juntar. Na mitral, ele tem 2 folhetos, é até mais lógico. Mas na tricúspide tem 3 folhetos, então isso teria que ser testado. E uma outra detalhe é, primeiro, na câmera direita você vai com uma pulsão venosa, e aí você vai para... Mas lembrando que todo o fluxo das câmeras direitas, ele é um fluxo mais lento, e existe a possibilidade de trombose. Então, é uma avaliação, é um estudo que veio aqui para trazer também uma percepção de segurança. Ele não era duplo cego, obviamente, né? O paciente sabe que fez o procedimento, mas o que é que ele trouxe mais de resultados aí nessa avaliação? Viu, Zé? Diz aí. Bom, qual que era o endpoint primário? Era um desfecho composto de morte, de necessidade de uma abordagem cirúrgica dessa valvopatia tricúspide, de internação por insuficiência cardíaca, e ele colocou um desfecho de qualidade de vida através de um questionário de Kansas para avaliar a qualidade de vida e melhora sintomática. Entrou meio mundo de coisa, né? Mas beleza, vamos ver, diga aí. E Bom, aí acabaram sendo 350 pacientes, 175 para cada braço, e aí eles viram que teve sim uma melhora no desfecho composto, mas foi... Aí só lembrando, um grupo recebia o device, outro grupo o tratamento padrão. Tratamento padrão, otimizado, diurético. E aí, no grupo que acabou recebendo o device, ele acabou tendo um resultado positivo, uma redução do desfecho composto, mas quando a gente vai fazer a análise dos endpoints, a gente vê que não houve redução de mortalidade, não houve redução de internação por IC ou de necessidade de abordagem, porém houve uma melhora de sintomas. E é o que a gente está buscando também, eu acho bem relevante, justo. Né? É relevante. A gente sempre tem aquela questão que, na hora que o paciente sabe que ele foi submetido à intervenção, né? Não era um sham control trial, né? Ou seja, ficava bem claro quem é que tinha feito, quem é que não tinha. Qualidade de vida, sintoma, né? Não é tão objetivo quanto, né? Morte, por exemplo, tal, né? Enfim. Não é um desfecho tão duro, né? Pois é, mas é um desfecho importante. Claro. Né? A gente já viu esses pacientes que eles ficam lá internados mais tempo, fica muito sintomático e tal. Pô, se você consegue deixar aquele paciente com menos sintoma, ele ir para casa tranquilo e tal, é um desfecho relevante. Poderia ser melhor? Poderia, mas de todo jeito é um desfecho relevante. Mas tricúspide é isso. Tricúspide é sintoma. Exato. Tricúspide é muito sintoma e a gente espera que melhore o sintoma. Melhorando o sintoma, ele está seguindo e está fazendo a proposta dela. A gente não espera que o paciente morra por não ser tricúspide. Não, mas você poderia dizer que se melhorou tanto o sintoma, será que não deveria ter diminuído a internação por IC também? Sim, né? sim, tem então esse você poderia critério. jogar esse, né? Internação, querendo ou não, é um pouco relevante. mais, Sim, né? objetivo, é um pouco mais objetivo. Ainda pode ser influenciado, porque se eu sei que eu tô com aquele meu paciente no pronto-socorro e que ele tá no estudo, para IT é importante, ele não recebeu o device, você tende a ser mais agressivo com aquele paciente, às vezes. Enfim, tem todos esses vieses de estudos, né, que pode acontecer, mas de todo jeito, eu acho que mensagem importante, né? Quase 90% dos pacientes, né, Zé, diminuiu bem a IT, ficou de moderada para baixo, grande parte ficou com IT discreta, melhorou o sintoma, né? Então, acho que é relevante, mas assim, aí para quem pergunta, a gente sempre fala isso, beleza, vi esse estudo agora, ácido bempedóico, acabamos de falar, quer dizer que segunda-feira eu posso prescrever para o meu paciente talento estatina? Não posso, porque não tem no Brasil. TriClip, acabamos de ver aqui, pô, tô com o paciente agora que eu tô ferrado, essa mesma história que vocês falaram aí, operou a mitral 1 mês atrás, não mexeram na tricúspide, agora eu tô me ferrando aqui, o paciente tá com IT importante, sintomático, edema, turgência jugular gigante, fígado a 4 centímetros de rebordo costal. Posso passar, prescrever o TriClip aí pra ele na segunda? E aí? Não, ainda não, porque ainda não foi disponibilizado no Brasil também. A gente não tem uma perspectiva do TriClip chegar ainda. E não dá pra fazer gambiarra, não dá pra pegar o MitraClip e ir lá e tentar fazer como MitraClip. Exatamente. A Abbott, ela fez um dispositivo que era específico para tricúspide, então não dá pra fazer gambiarra, e isso é uma das coisas que o brasileiro gosta de fazer, mas tem que ter cuidado. Mas assim, lembrando, né, aí
muita gente pode dizer assim, pô, tô desempolgado aí, vou até parar de ver aqui o podcast agora, porque eu não vou usar nada que o pessoal tá dizendo. Pessoal, é aquela velha história, né? Às vezes a gente tá fazendo aqui esse podcast agora e daqui a 6 meses, um ano, chegou algum ácido bipedóico que chegou aqui, ou o que seja. Então você tem que, mesmo que não tenha disponível agora no Brasil, você tem que estar ciente dessas novidades, porque, primeiro, o paciente pode vir e perguntar, né? Eu vi no Google que tal coisa, vi no Cardio Papers ali que tem lá. Exatamente, de vez por outra acontece. Eu joguei aqui no Google, não sei o que, descobri aqui no site que tem isso. Segundo, e se chegar daqui a 4 meses, 5 meses, você tá a par da coisa, né? Enfim, tem que saber. E saber indicar, né? E só para fechar, foi um dispositivo que mostrou-se seguro, baixíssimas taxas de complicação e que sustentou aí no período de um follow-up de 30 dias o efeito lá na redução da IT, né, de moderada para baixo aí, e reduziu bem e manteve-se. Então, é uma coisa que acho que vai ser uma nova terapêutica que vai ficar aí no nosso arsenal para tratamento dos pacientes sintomáticos. Aí. E ciência é assim, a jornada. Você começa com uma determinada avaliação, geralmente começa com aquela população que tem mais problemas e maior risco de desfecho, e depois isso vai amadurecendo com o tempo. E só lembrando, né, galera, dando um spoiler, lembrando aqui, já que a gente falou de MitraClip agora há pouco e de TAV, lembrando que amanhã, no domingo, segundo dia da cobertura do congresso, a gente vai mostrar o acompanhamento de 5 anos do principal trial de MitraClip, que é o COEPT. E a gente vai mostrar o acompanhamento de 3 anos do Evolute, que foi um dos trials mais discutidos aí nos últimos anos, que testou TAV em pacientes de baixo risco. Então, pô, se você tá vendo aqui agora e você vai perder a cobertura do segundo dia, você tá de brincadeira, porque vai ter muita novidade interessante. Mas diz aí, galera. E falando de brincadeira na tomateira, a gente tem aqui uma comunidade Cardio Papers. Isso é que uma quem não entrou tá de brincadeira, né, galera? Quem não entrou tá de brincadeira na tomateira. Quem não entrou, eu tenho certeza porque não conhecia ainda. Porque agora a gente vai falar aqui rapidamente o que é a comunidade Cardio Papers, né? Vou fazer aqui um merchan rapidinho, né? E não tem como, depois da pessoa escutar o que tem na comunidade, a pessoa não entrar, né? Quem não entrou é louco. Lembrando, qual é a grande questão? O que é que a gente viu, né? Conversando aí há 12 anos que a gente tá aqui no Cardio Papers, ajudando as pessoas a se atualizarem e tal. É muito comum o quê, né, Zé? A pessoa faz residência até num lugar bom, né? Tá lá, tem os chefes lá pra discutir, aquele caso mais duvidoso ali que ela não sabe desenrolar. Chefe, como é que eu faço aqui e tal? Quando você tá no meio acadêmico, é muito simples, né? Você sempre tem alguém ali pra pedir ajuda. Mas, geralmente, a maioria das pessoas não estão trabalhando em meio acadêmico, né? Proporcionalmente. Estão lá tocando sua vida, fazendo seu consultório, no seu plantão e tal. E muitas vezes chega aquele caso que a pessoa fala, rapaz, aqui eu não sei qual a conduta que eu vou tomar. E veja, todo mundo passa por isso. Quem não ficar em dúvida tá caindo na estrada dessa soberba, né, galera? Ou seja, tá deixando passar um bocado de coisa que não tá nem vendo, que não sabe. Né? Ou não tá trabalhando, né? Porque Exato. Não tem como. As dúvidas vão chegar, por mais atualizado que você esteja. E aí, com quem é que você vai tirar essas dúvidas? E né? se houvesse um local em que você acumulasse e agregasse a maior parte dos cardiologistas do país, além de pessoas que estariam lá e com referência para poder abalizar. Obviamente não é uma interconsulta, não é um local em que você vai discutir casos específicos, mas você vai discutir e vai ter os conceitos, né, galera? Os conceitos, e a gente vai também ter uma curadoria de temas que a gente publica em vários outros locais, em várias redes. A gente vai ter uma curadoria, colocar nessa comunidade em que você pode comentar, você pode fazer algum tipo de avaliação, tirar alguma dúvida com vários especialistas lá. E o melhor disso, é pago, é caro para entrar nessa comunidade. É gratuito. Produção, tá certo, isso mesmo é gratuito. Eu tô confirmando aqui. É gratuito, mas isso é importante, galera, porque quando a gente perguntou pro pessoal lá no Instagram, né, no stories da gente, centenas de pessoas responderam. O que é que você faz na hora que você tá com dúvida em algum caso? Para quem que você pergunta? Aí muita gente disse que perguntava em grupo de WhatsApp. Não, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, tá? Show. Nesse grupo de WhatsApp que você tá, tem alguém que você considere top naquela área? Aí, 80% do pessoal tem, não, rapaz. Eu Deus, mas algumas pessoas... meio que estudo não consegue, beleza. Pega aqui na minha mão e segura aqui. É o meu igual, é o meu R igual, é o meu... Normal, né? Sim, normal. claro. Aí a gente perguntou, beleza, tudo bem, chegamos à conclusão que grupos de WhatsApp, na maioria das vezes, não vai ser a alternativa ideal, já que não tem ninguém ali que você considera top naquela área, então você tá discutindo com pessoas com o mesmo nível de conhecimento que o seu, de forma geral e tal. Ok. Aí a gente perguntou, você pergunta ex-chefes seus, o cara foi meu chefe na época da residência e tal. Aí muita gente disse que perguntava, né? Normal. A gente pergunta também e tal. E aí a gente perguntou, você se sente confortável perguntando ao chefe? A maioria do pessoal, acho que 80% não me sinto. Vai ser julgado, né? Porque, não é só isso, né? Também. Querendo ou não, você tá pedindo um favor ali pra pessoa, né? Pô, chefe, ajuda aqui. Pra ajudar uma vez, tudo bem, mas na terceira você, rapaz, complicado. E aí, como é que é a comunidade Cardio Papers? Explica aí, galera. Então, a comunidade, inicialmente, para se cadastrar, é
para se cadastrar na comunidade é obrigatório que você tenha um CRM ativo, que precisa ser médico, tá? Então precisa ter um Conselho Regional de Medicina. E após o cadastro, você vai entrar numa comunidade digital, você pode ter acesso tanto pelo desktop, pelo seu aparelho de celular, tanto Android como iOS, e lá você vai ter um aglomerado, um conjunto de pessoas que estão fazendo realmente uma comunidade para melhorar a qualidade de assistência cardiológica no Brasil. Então isso, o nosso objetivo é justamente fazer esse compartilhamento de informações e você não está lá de uma forma passiva. O médico cardiologista e o médico que tem interesse em cardiologia vai estar trabalhando de forma ativa, comentando, conversando, pedindo opiniões, pedindo possibilidades de centralizar e ter essa curadoria feita pelo Cardio Papers. Então, galera, e aí só dizendo, né, primeiro, que é importante, só pode cardiologista, a gente tá chegando agora, tem 2 semanas que a gente abriu a comunidade, a gente tá chegando em 1.000 pessoas agora já na comunidade, e tem geriatra, tem clínico, tem residente de cardio, tem gente que é cardiologista formada há muito tempo, né, endócrino, o pessoal do Endócrino Papers está por lá, primeira coisa. E lá pra tá lá. Todos nós estamos lá, e... Outra coisa, muitas vezes quando entra nessas comunidades o pessoal fica, mas aí vai ser um estudo duplo cego também, porque eu vou colocar alguma coisa lá e um bocado de gente vai responder, eu não sei se eu vou poder confiar na resposta ou não, né? E aí como é que a gente resolve esse problema, galera? Nós temos tutores, nós temos médicos que têm grandes experiências em áreas da cardiologia, que vai estar lá discutindo o caso, vai poder estar dando opiniões, vai falar sobre as atualizações e as novas evidências na cardiologia no momento, então você vai estar atualizado, tendo uma... Equipe padrão Cardio Papers, literalmente. Né, padrão Cardio Papers, e temos muitas novidades ainda a serem implementadas nessa comunidade. E se você ainda não entrou, você está de brincadeira na tomateira. Como é que entra lá? Então, para você que tá, exemplo, agora nesse exato momento você tá com a dúvida de um caso de arritmia, você tá com eletro do seu consultório que você não sabe o que é, e você queria escutar a opinião do arritmologista top. Você vai clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição do podcast, do YouTube e tal, do vídeo do YouTube. Então vai ter um link, você vai clicar lá, vai ter uma página que você vai botar nome, dados básicos e vai conseguir entrar na plataforma, né? Teve qualquer dúvida, o suporte da gente tá lá para ajudar e tal. Você entrou na plataforma, tô lá com o eletro, que eu não sei, tô em dúvida se é extracístole, bigeminado, se é não sei o que, tô em dúvida. Você vai postar, como se fosse um post de Facebook, etc., vai colocar lá. E aí, quem é que vai aparecer para tirar sua dúvida? O Dr. Pedro Veronese, que é um dos nossos tutores, que é um dos chefes, um dos assistentes de arritmia do INCOR, arritmologista formado no INCOR, eletrofisiologista formado no INCOR. Putz, qual é o lugar que você pode ter gente topzíssima desse jeito, que é para quem a gente manda as dúvidas da gente, tudinho de arritmia, né, galera? Pedro, dá uma olhada aqui e tal. Enfim, então você vai ter acesso a esse pessoal todo, mais uma vez, 100% gratuito, o link tá aí, né? E a gente vai voltar a falar da comunidade daqui a pouco, por quê? Agora no congresso, galera, vai ter coisa que só vai ter na comunidade, mas não vou falar agora não, para não estragar a surpresa, a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Vamos lá. Voltando aqui agora ao congresso, o terceiro try que a gente trouxe hoje para falar foi o Stop CA, né? Então vamos lá, o contexto é o seguinte, cardio-onco é uma área que vem evoluindo muito nos últimos anos, né, galera? Eu me lembro quando a gente era residente ali, 2009, 2010, estava começando ali, embrionária, a primeira diretriz saiu acho que em 2011 e tal, e cresceu muito nos últimos anos, né? Quando a gente fala em cardio-onco, eu acho que a maioria das pessoas pensa logo em cardiotoxicidade por antracíclicos, né? Tipo doxorubicina e coisas do tipo, que os antracíclicos são usados no tratamento de vários tipos de câncer. É uma quimioterapia. Quimioterapia, que é usado para tratamento de câncer de mama, linfoma, etc. Na hora que você usa essas medicações, você aumenta em 10 a 15 vezes o risco de insuficiência cardíaca. E aí, muitas vezes, tem aquele cenário infeliz, que, por exemplo, a mulher ela melhora do câncer de mama, mas daí termina saindo com a fração de 30%, que pode ter um prognóstico, às vezes, tão ruim quanto o câncer de mama, né? E aí, meio que trocou um problema pelo outro. E nesse cenário específico de cardiotoxicidade por antracíclico, a única medicação que a gente tem para prevenir disso acontecer, essa medicação que toda vez eu acho péssimo de falar o nome, dexrazoxane. Ainda vou aprender a falar numa tacada só. Mas que também tem seus efeitos colaterais, não é amplamente disponível, né? Enfim, a gente tá meio órfão aqui de uma alternativa boa para evitar que a cardiotoxicidade se instale. E tem uma característica interessante dos antracíclicos, ou a doxorubicina é o principal antracíclico, que eu chamo até de derrubicina, lá no nosso curso preparatório para prova de título, quando você quer lembrar, porque o antracíclico, ele é uma quimioterapia que dá cardiotoxicidade, e essa cardiotoxicidade é uma cardiotoxicidade irreversível. Depois que ele mata o miópsis, ele fibrosa o coração da paciente, e a paciente fica com uma disfunção ventricular esquerda
persistente, diferente de outras medicações que trastuzumab, que é utilizado muito em câncer de mama, que depois que você suspende, ele pode reverter. Então, por isso que é a preocupação de tentar ter alguma parceria entre o oncologista e o cardiologista, que a gente consiga trazer e minimizar esse problema de cardiotoxicidade. E muitas vezes, né, Galego, o papel da gente termina sendo muito mais da detecção precoce da cardiotoxicidade do que da prevenção propriamente dita dela, né? Ou seja, a gente vai tentar captar rapidamente ali aquela queda inicial da fração de ejeção e tal. Mas, pô, se a gente pudesse fazer alguma coisa que prevenisse a IC de se instalar, melhor ainda. Com certeza. E aí, quem sabe uma estatinazinha, né, galera? A gente falou ali de estatina logo no começo, civastatina, tal, maravilha, Trial 4S e tal. E a estatina já foi usada para tanto cenário diferente nesses últimos anos, né? E se rolasse nesse cenário, né? E aí tem estudos menores que já tinham mostrado alguma vantagem e tal. E aí veio esse estudo do STOP-CA. Fala aí, galera, como é que foi o estudo? Interessante que esse STOP-CA, a estatina no contexto cardiovascular é uma medicação que ela é obrigatória para o contexto cardiovascular em vários cenários. E uma das ideias que a gente tem da estatina é que ela é uma cardioprotetora. Então, vamos tentar trazer aqui um campo de força, uma proteção para o miocárdio antes que ele tenha a agressão dos antracíclicos. E aí tem toda uma lógica de tentar fazer isso. Nesse estudo, é um estudo que tentou avaliar o uso de atorvastatina 40 miligramas nos pacientes que, a priori, não teriam a indicação clássica de uso de estatina. Então, era um paciente que ele não teria um estaria alto usando para esse risco. motivo, né? Para evitar uma possível cardiotoxicidade, né? Não tinha coronariopatia, não critério tinha... de exclusão. Se o paciente tinha algum outro motivo para usar a estatina, ele está usando pelo outro motivo. É isso. Aqui não. Aqui é uma indicação específica para cardioproteção, para que ele tenha lá um campo de força para quando vier os antracíclicos, ele tivesse algum grau de proteção. Então, foi um estudo que utilizou predominantemente pacientes que iam ser tratados com antracíclicos e a patologia, nesse caso, exclusivamente foi linfoma. Por que linfoma, André? Porque o linfoma é uma neoplasia muito frequente e que se precisa utilizar doses altas de antracíclicos. Até maiores do que no câncer de mama. Né? Maiores que câncer de mama. Então, quando você compara câncer de mama e linfoma, a frequência de disfunção ventricular nos pacientes com linfoma é maior do que o do câncer de mama. Então, esse trial foi específico nos pacientes com linfoma que utilizaram antracíclicos e ele comparou utilizar ou não aí a atorvastatina 40 miligramas nesse cenário. E o que foi que ele avaliava? Ele avaliava justamente o critério de cardiopatia mediadas por quimioterápicos, que é quando você cai 10 ou mais pontos na fração de ejeção. Então, ficando por exemplo, abaixo ali de 55%. Abaixo de 55%. Exemplo, o cara tinha 65 fração de ejeção e baixou para 50, né? Que aí você poderia dizer, não, tá meio borderline ali, 50 tá na trave. Não, pô, mas caiu de 65 para 50, caiu 15 pontos, né? Foi bastante coisa e tal. Então você já classifica como uma forma de cardiotoxicidade isso, né? E além disso, a gente sabe que a atorvastatina ou a estatina, nesse cenário, é uma medicação que não é tão cara quanto a medicação de prevenção. Ela é muito mais disponível. Já tem genérico, né? A gente já tem toda a lógica. Décadas usando aí, né? Com segurança e tal. E aí, mas deu certo ou não deu, galera? Não, a primeira hipótese foi que justamente isso aí poderia trazer esse benefício. E ela trouxe, sim, um benefício de redução de cardiotoxicidade, inclusive, principalmente naqueles pacientes que tinham um uso de antracíclicos numa maior dosagem, porque uma característica da cardiopatia por antracíclicos é que ele é dose dependente. Quanto maior a quantidade de antracíclico, maior a chance dose de lesão. Cumulativa, inclusive. Dose você cumulativa. vai somando as sessões e tal, né? Enfim. E aí, o paciente, quando estava com uso de atorvastatina, 9% desenvolveram o critério que foi estabelecido. Enquanto quando ele não estava com a atorvastatina, 22% tiveram o desfecho estabelecido. Então, aqui traz uma possibilidade de utilização de uma medicação com pouco efeito colateral, muito disponível e relativamente barata, considerando com as outras situações, para tentar reduzir esse risco. Inclusive, a gente tem até também outras medicações, outros cenários que tenta também avaliar. Por exemplo, o Nikian tentou, no estudo de doutorado dela, avaliar IECA, beta-bloqueador, nesse cenário também de cardioproteção. Então, é justamente essa interface entre oncologia e cardiologia que eu acredito que a gente vai ter grandes avanços, porque já basta
câncer, que já é uma doença horrível. E ainda ter uma patologia como insuficiência cardíaca, que depois que existe uma disfunção muito grave, se comporta com mortalidade, com comprometimento da qualidade de vida, tanto quanto uma neoplasia, às vezes você pode trocar 6 por meia dúzia. Então, a estatina aqui é um ótimo cenário para a gente pensar em mais um papel da estatina nessa cardioproteção. Um ponto importante, né, Galego, que a fração de ejeção aqui, na grande maioria dos pacientes, não foi em 100%, mas na grande maioria era avaliado por ressonância antes e depois. A ressonância é qual que a gente sabe que é o padrão ouro, né, para você avaliar a fração de ejeção, porque termina sendo a coisa mais reprodutiva do que o próprio eco, né? Sim. Somos ecocardiografistas, né, Galego? A gente sabe que fração de ejeção no eco, você mesmo medindo agora e medindo daqui a 20 minutos no mesmo paciente, vai ter uma variaçãozinha ali para cima, para baixo, faz parte do método isso, né? Até definição espacial, né? O eco tem definição espacial menor. Mas, enfim, o importante é que ele utiliza, foram espertos, utilizaram a ressonância na maior parte, justamente para não ter essa a argumentação crítica, né, de dizer, isso o eco pode ter variação. Então, a medicação, eu acho que foi um estudo bem legal, um estudo que traz impacto para o uso, e é um estudo que pode trazer realmente mudança aí de cenário dos guidelines de tratamento e de prevenção. Já teve gente, Galego, perfeito, já teve gente, jogar aqui por meninos agora, já teve gente que comentou lá no Instagram da gente, mas usou o surrogate endpoint, né? O desfecho mole, né? Que é fração de ejeção, não é desfecho clínico, não é internação por insuficiência cardíaca, por exemplo, né? O que é que vocês acham aí disso? A gente vai desvalorizar, então, o estudo por causa disso. Lembrando que a gente está falando a gente está muito acostumado... E de uma jornada da ciência, né? Não, a gente está muito acostumado. Coronariopatia, estudo... acabamos de falar aqui, estudo de lípidos com 14 mil pacientes praticamente, né? Aí esse daqui você chega, 286 pacientes e com surrogate endpoint, com um desfecho que não é clínico, não é morte, não é IC e tal, né? Mas é um achado de exame de imagem. Será que isso é o suficiente para mudar conduta? E aí, Humberto, o que você acha aí desse ponto? Eu acho importante isso, inclusive, o que o André falou. É uma jornada, né? Antes de nós, hoje termos, como nós falamos ali, a primeira opção para o paciente em alto risco cardiovascular e dislipidemia é estatina. A segunda opção é estatina. É um acumulado de evidências, mas que começou realmente lá na década de 80. O quê? Olha, esse remédio reduz a LDL. Perfeito. Vamos dar o próximo passo? Né? Lembra que é um N, relativamente pequeno, porque é uma doença também que não é uma doença tão frequente assim, infelizmente, que traz já as suas dificuldades de tratamento. Muitos linfomas, muitas vezes, já são diagnosticados já fora de possibilidade terapêutica, e aí é difícil você incluir esse paciente num ensaio clínico desse. E lembrando que você falou também que mesmo esses pacientes com fração de ejeção, que caem a fração de ejeção após um tratamento quimioterápico, isso vai impactar significativamente na sua qualidade de vida, que também é importante. É o paciente que não vai conseguir acompanhar ali os filhos numa caminhada, vai ter hospitalizações, consultas frequentes no seu cardiologista. Então, eu acho importante sim, vamos, claro, evoluir, dar o próximo passo, mas eu acho que é um degrau que se sobe. E lembrando, né, Humberto, por que se faz isso do ponto de vista de pesquisa clínica, né? A queda da fração de ejeção é muito mais frequente do que o paciente ter a queda da fração de ejeção e desenvolvimento de sintomas, óbvio, né? Porque um é subgrupo do outro. Então, se eu estou vendo um desfecho que pode acontecer de forma mais frequente, eu tenho que randomizar a quantidade de paciente muito menor para conseguir chegar, né, numa significância estatística e assim por diante, né? De todo jeito, a gente tem que pensar, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que esse estudo aqui é só com linfoma. Será que isso vai ser encontrado em paciente que vai fazer quimioterapia para mama? Né? Não dá pra gente saber, só dá pra especular. Mas digamos que a gente pegou, aí parte bem prática de novo. Segunda-feira, chegamos no consultório e tá lá um paciente com linfoma, com idade similar do estudo, etc, que vai começar esquema com antraciclina e que o oncologista já botou na cartinha que provavelmente vai usar 300 mg por metro quadrado, tá lá, que é a dose alta, né? Aí a gente pensa, eu vi sábado aí que saiu esse estudo da estatina e tal, será que eu vou colocar a TOVA 40 mg para esse paciente, ou deixo quieto e daqui a 2, 3 anos, talvez, quando sair um estudo mais robusto em termos de desfecho clínico, eu prescrevo e agora eu lavo minhas mãos aqui e pronto, né? Vou deixar essa pergunta provocativa para vocês dizerem o que é que vocês pensam. Não tem certo e errado aqui, acredito eu, né? Mas o que é que vocês pensariam nesse cenário? Vou passar a bola pro José, que eu já falei do surrogate aqui para não delongar muito. Joguei a bronca. Bastei a batata quente pro lado. Olha,
Assim, eu acredito ainda que estatina também deveria estar em água até, então eu já sou meio suspeito para falar sobre isso, então já vou adiantando. Mas eu acho que, assim, como vocês comentaram, é um degrau a mais que a gente vai estar colocando na história aí da cardiologia. Visto que é uma medicação que você acaba também não tendo muito efeito colateral, obviamente, barata, disponível, eu acho que poderia ser uma opção que você poderia até compartilhar com o paciente. Falar, olha, Isso, perfeito. saiu um estudo agora, eu não sei a resposta se para você ele vai ser vai ser benéfico, né? Mas ele foi um estudo promissor, não tem Perfeito. efeitos colaterais significativos, e se tiver, a gente também pode tirar. Mas acho que é uma coisa que pode ser discutida e compartilhada com o doente. Nem mialgia teve mais, né, no grupo da estatina, nesse estudo específico, sim. né, obviamente, né? A gente não tá dizendo que estatina não dá mialgia, Claro. até porque a gente já discutiu agora há pouco do ácido bempedoico, que era só de paciente tolerante à estatina, mas é um fato, na maioria dos pacientes não vai ter, realmente, né? E aí você tem uma medicação que a gente tem uma experiência gigantesca, que é super barata hoje em dia, porque você tem até genérico, né? Enfim, que a gente sabe que o paciente começar a tomar, provavelmente não vai causar nenhum mal para ele. E se causar uma mialgia, alguma coisa, tudo bem, você pode tirar, né? Enfim. E do outro lado, você tem um desfecho que pode ser bem complicado, que é a insuficiência cardíaca E induzida por irreversível, quimioterapia. né? Uma mialgia de estatina, geralmente, se você tira, Exatamente. acabou o seu problema. Exatamente. Já uma fração de injeção por antraciclina que caiu, como o André comentou. Então, me parece, eu tenderia a seguir isso também, eu tenderia a discutir com o paciente também, ó, temos esse cenário aqui, etc, e fazer a decisão compartilhada. Tenderia a seguir certamente essa estratégia. É um horizonte, um novo horizonte, a gente tá olhando, tá vendo que vai chegar e vamos torcer para cada vez mais isso aí ser comprovado, ser replicado e trazer mais um benefício aí para os pacientes de uma medicação disponível, E é mais isso, barata. né? Se a gente for pensar, né, Galego? Quando a gente vai, sei lá, coronariopatia. Pô, década de 70, a gente já tinha trials com milhares e milhares de pacientes com coronariopatia, né? Não tem como uma área que surgiu, né, 10, 15 anos atrás, né? Ela vai ter que engatinhar, vai ter que subir os degraus mesmo. E paciência, a gente vai ter que ir se virando com a melhor evidência disponível, né? Medicina baseada em evidência é isso, né? Não quer dizer que você só vai seguir o mega trial de fase 3 com desfecho clínico. Às vezes você vai ter que ver a melhor evidência que tem ali, tomar a decisão compartilhada com o paciente e vamos que vamos. É como o Cortella faz, né? Decidir com a melhor, ter a melhor decisão com a informação que você tem no momento, até que você não tenha outras informações, outros conhecimentos. Mas, já que você falou de coronariopatia, Lapa, fala aí sobre o trabalho de viabilidade, mas um trabalho de viabilidade que a gente vem acompanhando aí em várias coberturas, com a expectativa de termos aí algum exame que possa trazer ou predizer a possibilidade de melhorar os pacientes com disfunção ventricular de origem isquêmica. Essa história de viabilidade, né, galera? Quando a gente tava na residência também, mais uma vez, estamos ficando velho, né? Uma desgraça. No meu tempo, né? Fez 12 anos, tiozão da suquita total. Na época a gente tava lá na residência, era aquele negócio, todo mundo falava muito, né? Em todos os grupos, coronária aguda, crônica, a viabilidade, aquela coisa toda e tal. E é um conceito que faz muito sentido. Você pegava o Brown na época, acho que a gente tava, sei lá, 7ª, 8ª edição do Brown na época, hoje em dia tá na 12ª já. E tava lá, todo um racional de viabilidade muito bonito, né? Pô, eu tô com um paciente que tá com fração de ejeção de 30, por cardiopatia isquêmica. Essa fração de ejeção pode estar muito baixa porque ou fibrosou já o músculo no infarto prévio, ou o músculo tá vivo e tá se fingindo de morto, né? Tá hibernando, né? A história do urso polar lá, hibernando, aquela coisa toda. E se eu revascularizar, jogar sangue aí nesse músculo hibernado, ele acorda pra vida e a coisa vai pra frente, né? Fazia todo sentido. É a questão da plausibilidade biológica. Tem Exato. muita plausibilidade. E isso também é o gancho do que a gente comentou anteriormente, como é a jornada Isso. da ciência. Começa com a hipótese, começa com a plausibilidade biológica e depois vai se testar se isso realmente se replica. E esse foi o paradigma que a gente aprendeu na época, né, Galego? Quando a gente tava lá na residência, era isso. Tô com o paciente aqui com fração, vou exagerar, 25%, já teve infarto prévio, o eletro tem uma área inativa de V1, V4, não sei e tal. Vamos fazer uma ressonância. Se a ressonância a parede anterior tiver toda branca ali, não sei o que, vamos deixar quieto tratamento clínico. Se tiver com realce, né, da ressonância, menos do que 50% da espessura da parede e tal, aí tem viabilidade, a gente vai considerar revascularizar. Era bem isso o raciocínio da gente. O Se você branco tá é fibrose, escutando- que você está falando aí, né? O branco Isso. seria a fibrose. Aí, Então- vou pegar o gancho, né, galera? Que às vezes a pessoa falou agora, viajei, não entendi nada do que o Eduardo falou. Se você viajou nessa parte que eu tô falando agora, e você atende pacientes que têm coronariopatia no consultório, atenção, você deveria ter entendido isso que a gente falou. E isso é muito comum, né, galego, da pessoa estar lá atendendo os pacientes cardiopatas dela, mas não dominar os métodos de imagem de forma adequada. Pega o acintilo e vai o quê? Vai logo pra conclusão. O que tá aqui na conclusão, tá certo. Pega o teste ergométrico, mesma coisa, vai pra conclusão.
Pega a ressonância, mesma coisa, não sabe ver as imagens, né? Fica só confiando no que os outros estão dizendo. E, apesar da gente ter a impressão no Cardio Papers que as pessoas são boas, elas são corretas, etc., mas é fato, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais bem formados e mal formados. Quantos testes ergométricos a gente já pegou, né, galera? Que o pessoal dizia que era positivo e quando você ia ver o traçado, era infraascendente, de 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, teste normal. Quantos ecos, galera, a gente não pegou para fazer uma segunda opinião, que dizia lá, eco normal e o paciente com eletro horrível, e quando você botava lá o transdutor, era uma miocardiopatia hipertrófica. Quantos cintilos a gente já não pegou, que a conclusão era extremamente confusa, isquemia discreta de moderada extensão na parede inferior, sim, mas é quanto de isquemia aqui? Não diz. E aí você tem que abrir o laudo e achar que a isquemia é de 7% e botar entre 5% e 10%, é de risco moderado, tá? Né? E quando vem aquele CD ou vem aquela imagem atrás do laudo, ele nem abre, porque fica com medo, porque ali é japonês, então não vai nem olhar. Então é importante ter esse conhecimento. E por quê? Porque o objetivo é você ser diferenciado. E para você se diferenciar... Não, e veja, o seu compromisso com o paciente ele tá confiando na saúde dele para você. Você está pedindo exames complementares, etc, etc. Aí entrou um bocado de gente na jogada. Mas no final das contas, quem vai tomar a conduta é você junto com o paciente. Então essa desculpinha de, eita, não sabia interpretar cintilo, teste ergométrico, CAT, o que seja, e aí terminei tomando a conduta errada porque na descrição tava, meu amigo, o paciente é seu, a conduta é sua, se vira uns 30 agora. Como é que eu posso minimizar ou aprender sobre esses métodos de imagem? E aí é interessante, galera, porque a gente mesmo, se a gente for ver agora retrospectivamente, na época da residência a gente poderia ter aprofundado mais essa parte de métodos de imagem, né? Mas era outra época e tal, e você ia aprendendo muito ali, né? Na beira do leito, uma dica de uma pessoa ali, uma pessoa acolá. Imagina, galera, se na época da residência a gente tivesse ali o caminho das pedras de todos os principais métodos de complementares. É o sangue? Cintilo, Holter, ergométrico, ressonância, angiotomo, todos esses métodos aí, englobado, padrão Cardio Papers. Essa vai ser uma novidade que a gente vai, não vou falar mais muito hoje não, aqui só para deixar a pulga atrás da orelha. Um spoiler. Nos próximos dias a gente vai divulgar um curso totalmente novo aqui no Cardio Papers, que é o curso de método de imagem, que é o curso que a gente queria... A gente sempre faz isso aqui, né, galera? Qual é o curso que o Eduardo lá do R1 de cardio, R2 de clínica, gostaria de ter visto de método de imagem? A gente criou isso para vocês. Daqui a uns dias a gente vai falar direitinho. Mas para você ver como é importante essa parte, a gente vai falar de viabilidade aqui. Viabilidade você vê com método de imagem. Principalmente ressonância, né, na prática clínica, mas pode ser também por ecostresse. Pode ser por cintilo, PET, enfim. Você sabe interpretar esses exames, né? Mas tudo bem. Voltando para o contexto, a gente tinha muito esse paradigma da viabilidade na época, ok. Muitos estudos observacionais, né, que tinham sido feitos e tal. E você vai para a prática clínica, isso cai muito em prova de título até hoje. É viável, vou indicar revascularização, não é viável e tal. Mas aí, Humbertão, na hora que saiu uma subanálise do STITCH, o clássico trial que pegava pacientes com fração de ejeção menor do que 35% e com DAC multiarterial, encaminhava para tratamento clínico ou cirúrgico, etc, etc. E que no longo prazo de 10 anos mostrou que o tratamento cirúrgico foi superior ao tratamento clínico. Eles fizeram a subanálise desse estudo, onde eles viam se o paciente tendo viabilidade ou não tendo viabilidade, se ia mudar alguma coisa. Tipo, o paciente não tem viabilidade, eu mandei ele para o tratamento cirúrgico. Teoricamente, eu fiz besteira, não é isso? Porque o músculo estava morto, eu mandei para o tratamento cirúrgico, me ferrei, não é isso? Ou, do outro lado, o paciente tinha viabilidade e eu mantive ele em tratamento clínico. Teoricamente, eu me ferrei também, porque eu devia ter mandado esse paciente para tratamento invasivo. No final das contas, no STITCH, nessa subanálise que eles fizeram, que tem suas limitações e tal, mudou nada. Mudou nada, meu amigo. O paciente mandar para o grupo de intervenção, ele se beneficiou tendo viabilidade ou não tendo viabilidade. E aí, eu acho que foi 2018, eu acho, eu gravei um vídeo no estacionamento do Hospital das Clínicas da UFPE, quando saiu esse trabalho. E o nome do vídeo era A Viabilidade Morreu? E aí um bocado de gente mandou mensagem, você tá muito sensacionalista? Não, rapaz, é pra causar aqui a discussão mesmo. E, obviamente, o teor do vídeo era mais contemplativo, né? Colocando os prós e os contras e tal. E essa dúvida é tão atual que ainda hoje tivemos 2 trabalhos, né, galera? Exatamente. Tivemos 2 trabalhos. E aí, diz aí, Humberto, resumindo, em relação à viabilidade, a gente teve esse balde de água fria aí, né? Há anos atrás, com essa subanálise do STITCH. Mas, o que é que apareceu aí nesse congresso? Foram 2 trabalhos seguidos, né? Late Breaking Trials. Foca primeiro nesse primeiro que a gente vai falar, que vai ser o Revived, né? Uma subanálise dele. O que é que mostrou-se de novidade em relação à viabilidade nesse congresso? Diz aí. O Revived, vocês que acompanham o Cardio Papers devem se lembrar, o seu estudo geral, né? A sua matriz principal, ele foi apresentado no Congresso Europeu do ano passado e
qual que era a finalidade? Olha, o paciente passível de cirurgia, eu vou operá-lo ou vou deixar em tratamento clínico, o STITCH. Conseguiu o Stitch, né? Fração de Mas- ejeção menor do que 35, triarterial, é passível de cirurgia, manda pra cirurgia e vamos embora. E pronto, Stitch try. STITCH, nós já conhecemos bem. Mas e aquele paciente que não poderia ir para cirurgia? Uhum. Restaria só ficar em tratamento clínico ou Ou que nem isso, né? O que você tava pensando Pô. em fazer uma estratégia percutânea, porque não sei Uma se é estratégia isso, né? percutânea, Enfim, exatamente. percutânea vai bem e tal. eu tenho aqui esse paciente, portanto, paciente com miocardiopatia isquêmica, Uhum, fração de ejeção menor ou igual a 35%, uhum. para serem randomizados para tratamento percutâneo, nas lesões Colocar instinto, tudo passíveis, que dá. ou tratamento clínico otimizado. Mas qual que é a grande Pulo do questão, é o pulo do gato, como o Lapa gosta de falar. Lá no STITCH, aquele estudo clássico foi uma subanálise com metade dos pacientes Isso. agrupados. Ou seja, o estudo de viabilidade não era condição para entrar no estudo. Não era critério de inclusão. Podia ter, podia não ter. Podia não ter. Este aqui não. Este aqui, a presença de viabilidade em mais do que 4, pelo menos igual ou maior do que 4 segmentos, ele era exigência para inclusão no estudo, no estudo, né? Era um Uhum. critério de inclusão obrigatório para o estudo. Qual foi o método de imagem mais utilizado? A ressonância em 80% e Uhum. ecostress nos outros 20%. Uhum. Então ele já começou a abordar uma das críticas principais do STITCH, que era como você avaliava. Tinha muito sentido também, né? Como- Tinha no- sentido, tinha ecostress, tinha Legal o ressonância estudo. pequena, né? Uhum. E aí? Qual e agora de modo prospectivo, né? Então, Isso. esse paciente, ele era randomizado, já sabendo, olha, ele tem viabilidade. Então, vamos lá, vamos ver. Agora, de forma prospectiva, todo mundo que entrou tinha que ter viabilidade. O que isso vai, Uhum. que isso vai dar? E, interessantemente, E no trabalho original foi negativo, né? Só lembra, foi neutro, né? Não teve diferença. Não teve diferença. Você revascularizar ou não. e agora, quando a gente olha também por... Outro balde de ou de agrafia balde de da- água fria na viabilidade, quando nós Não só na olhamos... viabilidade, né? Mas também um balde de agrafia grande para angioplastia na da crônica, né? Sim, Lembrando que todos os cenários possíveis e imaginários da crônica até hoje, os grandes trabalhos foram neutros. Não teve benefício você angioplastar paciente com DAC crônica. Ah, mas o isquímia está começando a abrir curva. Vamos esperar. Por enquanto, até segmento de 3 anos e pouco do isquímia, né? 3 anos, não, já estamos com um segmento de 5,7 anos uhum. do isquímia. Não temos diferença de mortalidade no uso de tratamento percutâneo. A maioria foi, né? 75% era percutâneo, né? Então, a angioplastia em DAC crônica é para aliviar sintoma, aquela história toda. Beleza. Um balde de agrafia dupla aí, para viabilidade, né? Para ir para o negócio. Mas beleza. Né, no estudo, já foi um balde de água fria lá no estudo original, mas agora quando os autores aqui no ACC 2023 puseram estratificados exatamente pela viabilidade, o que encontrou? Mais uma vez, ter músculo viável não foi preditor isoladamente, não só de recuperação da fração de ejeção, mas também no prognóstico. Uhum. Não houve diferença entre quem fez angioplastia Uhum. e quem ficou em tratamento clínico quando avaliado apenas a questão da viabilidade miocárdica. Porque era tudo misturado, né, Alberto? O cara tinha que ter pelo menos 4 segmentos viáveis. Beleza. Mas aí podia ter um paciente que tinha 10 segmentos, né, perdidos Isso. e 4 viáveis, ele entrou. Podia ter um paciente que estava tudo viável, entrou. Podia ter um paciente que tivesse 3 perdidos e 4 viáveis ali, né, e o resto estava de boa, né, não tinha nem isquemia, não tinha nada. Enfim, então estava tudo misturado. Tinha muita gente diferente Mas ali no eles estudo, fizeram né? uma análise separada, Perfeito, né? perfeito. Isso é importante que você falou. Num primeiro olhar, né, tá todo mundo que é viável, podia Uhum. ser geral ou só aqueles 4 segmentos ou mais, Uhum, ele entrou. Mas depois eles também separaram, uhum. estratificaram, né? E o paciente que tinha disfunção, com viabilidade, apenas aquela disfunção mesmo, que seria o miocárdio, disfunção segmentar Uhum. muito bem caracterizada, e não aquela hipocinesia difusa com Sim, viabilidade, ele também não teve benefício da avaliação da viabilidade por si só. O desfecho primário seria o quê? O desfecho estudo? primário foi morte. Morte. Eu acho que então um ponto de vista pensando aqui, às É vezes porque tiveram outro... várias hipóteses também, né, Humberto? Para ele complicar um pouquinho, ele Só testou antes. várias hipóteses ao mesmo tempo. Aqui, Só né? antes, pensando no contraponto aqui da visão do Lapa, do banho de água fria na Uhum. viabilidade ou na angioplastia. Talvez eu pensaria de outra forma.
A gente melhorou muito no tratamento clínico otimizado. Então, hoje, talvez não é porque a angioplastia ou abrir o vaso ou a plausibilidade não está correta, é porque as medicações que a gente utiliza hoje, o arsenal terapêutico que a gente tem, já chegou ali no patamar de muita melhora. Então, a gente já viu outros casos. E aí? Continua aí com esse trabalho. Não, mas assim, aí a gente não vai detalhar aqui hipótese por hipótese, né? Foram 4 hipóteses que eles mas acho que vale a pena nós falarmos. Mas diz aí o resumão do... O inverso. Quando tem um achado interessante nesse estudo, para além do balde de água fria na viabilidade, é quando nós olhamos o inverso da viabilidade, ou seja, aquele músculo que realmente não vai recuperar. Cicatriz, Que né? chamamos de cicatriz, exato. Esse estudo corroborou o que a gente já sabia, já imaginava, que quanto mais cicatriz, mais fibrose miocárdica, pior o prognóstico. Esse foi um ponto. Que isso já foi muito bem estudado. Que a carga, né, de cicatriz, exatamente. Aqui a gente tá falando de cardiopatia isquêmica, né, Humberto? Mas quando a gente vai para hipertrófica, quanto mais cicatriz na hipertrófica, maior risco de morte súbita. Estenose aórtica. Estenose aórtica. Cardiopatias não isquêmicas, né? Tem muito trabalho mostrando isso também, que talvez até a ressonância, ao calcular a quantidade de cicatriz, ela fosse melhor preditora em quem precisa de CDI ou não de prevenção primária do que a própria fração de ejeção, né? E assim por diante. Então, não é nenhuma novidade essa questão da cicatriz, mas ótimo, é mais um dado aí que embasa a gente. E isso é importante. Mas também. ela foi preditora de recuperação do ventrículo, de função do ventrículo esquerdo. Certo. Não, tu explica melhor essa parte da cicatriz, porque quando você fala viabilidade, pela palavra, viabilidade é uma coisa que poderia melhorar. A gente tá vendo aqui que a gente tá colocando sangue e o paciente não tá melhorando. Então essa palavra viabilidade tá meio estranha. Se o nome no exame é viável, mas viável é uma coisa que ele poderia se recuperar, e ele não está se recuperando. Então, será que esse termo viabilidade ou viável, músculo viável, realmente ele é viável? Porque ele era viável se eu colocasse, revertesse a situação, ele retornaria. Então, era uma situação de mudança. Inclusive, na apresentação, eles questionaram isso, né? Com esse trabalho agora. Foi a primeira pergunta, se não me engano, da pessoa que seguiu, né, a apresentação. Ele falou, olha, isso muda alguma coisa, o nosso conceito, miocárdio hibernado, né? Mas aí, desafia bastante. Da fibrose, explica melhor essa da fibrose, quando você falou o conceito inverso, para eu poder entender um pouquinho melhor de quando você tem fibrose, você acha que não melhora, mas me explica melhor que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Esse foi um achado que a gente vai precisar compreender melhor aí com subanálises ou com detalhamento maior, mas... o que eu falei que é o contrário da viabilidade? Porque a gente justamente você olha lá o miocárdio e você não quer saber se ele tem uma área de fibrose de 5, 10, 20%. Você quer saber se o restante tem viabilidade ali onde eu vou, principalmente nas artérias alvos, onde eu vou revascularizar. Mas nós não olhamos, né, para essa quantidade de cicatriz. Talvez o que ele chama de scar burden, de carga de cicatriz. A gente olha... Eu quero saber se o restante que não tem cicatriz está viável ou não. E é então, isso, talvez o cara que tem 25% de cicatriz vai evoluir, vai ter maior risco de morte do que o cara que tem 3% então a gente sabe, de cicatriz. Voltando ao assunto, a gente sabe o que é inviável. O inviável, ou o morto, que é a cicatriz, a gente sabe que ele é ruim. Aquele que não está morto, teoricamente, pelos métodos de imagem, não quer dizer que ele vai voltar a bater. Isso, não obrigatoriamente. Então, o que não bate, a gente já sabe. O que não bate está fibrose, a gente já sabe. Mas aqueles que já teve a pancada muito grande, a gente não sabe se ele vai retornar. Exatamente. Agora, essa carga de cicatriz, primeiro, quanto maior a cicatriz, pior o prognóstico, já sabemos disso, mas o dado interessante é também, quanto menor a cicatriz, maior foi a recuperação na fração de ejeção. Isso. E melhor o prognóstico. Esses pacientes morreram menos. Mas não necessariamente foi por abertura do vaso. Talvez por ser menos grave, por ter menos cicatriz. Exato. Ou pelas medicações que ele utilizou e melhorou. Mas isso é interessante, porque assim, uma das grandes... Aí voltando. Não, mas acho que é um conjunto, né? Na verdade, quando a gente fala morreram menos, a gente está comparando, porque os dois braços utilizaram tratamento medicamentoso. A intervenção em questão era angioplastia, né? Então, na verdade, quando fala morreram menos, morreu menos do que aquele que ficou só no tratamento clínico isolado. Então... é porque é gerador de hipóteses. Será que, ao invés de eu ficar olhando para a viabilidade, eu tenho que olhar para a cicatriz e pensar que, às vezes, vale a pena abrir uma artéria naquele paciente com 5%, 10% de cicatriz e não vale a pena abrir naquele paciente com 30% do VE fibrosado? A gente não sabe. É uma questão, é uma mudança de paradigma que
que fica aí no ar. E aí trazendo, né, Humberto, depois desse trabalho teve um segundo que a gente não vai detalhar agora, porque basicamente mostrou coisas muito similares, né? Mais uma vez testando viabilidade em cardiopatia isquêmica crônica, etc. E mais uma vez não teve benefício, né? Você distinguir quem tinha viabilidade e quem não tinha em relação à melhora de desfecho e tal. Então, um balde duplo de água fria para viabilidade. Mas aí voltando, eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz 5 anos para mim mesmo no carro, viabilidade morreu e tal. Porque alguém poderia dizer agora, eu estou aqui com o paciente com fração de ejeção de 30, CAT multiarterial, eu estou tratando aqui com medicação, tá em classe funcional 1, às vezes fica 2, às vezes fica 1, tal, não sei o quê. E, rapaz, vou fazer o seguinte, vou nem pedir uma ressonância para esse paciente. Se é multiarterial cirúrgico, eu vou seguir um stitch trial da vida, por exemplo, que eu já sei que tem evidência clínica que beneficiou e que a viabilidade aí não ajudava para um lado ou para o outro, ok. E se eu estou achando que não, é um triarterial, mas não é um triarterial cirúrgico mesmo, a lesão de DA é mais distal, a bronca é maior nas outras artérias e tal, eu vou manter mais em tratamento clínico baseado no Revive de aí da vida. Também não vou pesquisar, não vou pedir ressonância, não vou pedir nada, porque isso não vai mudar tanto a minha conduta. E são condutas totalmente distintas, né? Olá, uma provocação. Eu tô só provocando aqui, eu não vou jogar vocês na fogueira, não, mas já jogando já aí. Não, eu vou colocar uma provocação de você perguntar. Certo. Será que a thumb agora, o título antes era Viabilidade Morreu? Aí eu pergunto, viabilidade existiu em algum momento? É um bom momento, é uma boa pergunta. Mas aí, só para o pessoal da imagem não ficar triste, né? Eu vou nem Renatinha, Ricardo, o pessoal todo aqui do grupo da gente que faz Hess, hoje eu tomo e tal. Eu acho que esse trabalho, pelo menos, ele dá aqui, o do Revive, ele dá esse fator prognóstico que é muito interessante. Uma coisa, você tá com um paciente com cardiopatia isquêmica, fração de 30, triarterial. Pô, pra mim é relevante saber se ele tem 1% de fibrose ou se ele tem 40% de fibrose. Em termos prognósticos, vai mudar a conduta? Vai mudar a conduta no sentido de, esse daqui 40% de fibrose eu não vou mandar para revascularização, esse aqui de 1% eu vou mandar. Provavelmente, nesse caso da conduta, não vai mudar. Mas assim, o prognóstico, e a gente sabe disso, né, galera? Quanto mais complicado o caso, quanto mais dados você tiver ali para saber sobre o futuro do paciente, etc, melhor, né? Então, será que é relevante para a gente saber se esse cara tem 1% de fibrose ou 40% de fibrose? Me parece ser, né? Me parece ser um exame que a gente tem aí amplamente disponível, etc, né? Então, nesse sentido de... Vou falar em ressonância especificamente agora. De pedir uma ressonância para saber quanto por cento de fibrose o paciente tem e tal, eu acho que pode ajudar bastante nesse sentido de prognóstico. Agora, a parte de viabilidade que a gente dava muito valor 10 anos atrás, de dizer, agora eu vou revascularizar esse cara. Não estava animado não, mas agora que veio que essa parede anterior está toda viável, tem um gadolínio ali pegando 25% só da espessura da parede. Se você, mais uma vez, se você não está entendendo isso, fica tranquilo, o curso de imagem vai lhe ajudar nesse sentido. Agora, eu estava em dúvida, mas agora que veio isso, eu tenho certeza que eu tenho que revascularizar o paciente. Essa conduta que a gente diz, e eu disse lá 5 anos atrás, que não parece ser a mais correta, né? Então, talvez essa viabilidade seja uma peça de um quebra-cabeça gigante para você decidir ali a vida do seu paciente, e não uma coisa dicotômica. Tem viabilidade, eu vou revascularizar, não tem, a casa caiu, eu vou deixar em tratamento clínico. Acho que esse talvez seja um bom resumo da ópera, né? Exato. Gostaram? Sim. Então, pronto. Tirei vocês da fogueira aí para resolver, então, meio de campo. Mas vamos discutir. Isso aqui merece a gente marcar live depois com o pessoal da Resto também, para a gente discutir se eles têm alguma questão metodológica do estudo, que às vezes a gente não via, algum ponto cego de quem trabalha todo dia lá e fala, isso aqui tem um problema grande em relação a isso, aquilo. Enfim, acho que é interessante. Agora, em relação ao 5º estudo. Estudo bem interessante, falando de lípidos também. Todo mundo aqui gosta muito de lípidos, né? Eu gosto muito de lípidos, que lípidos é aquele assunto do dia a dia, pô. É aquele paciente, qual é o dia que você vai fazer um consultório e você não vai pegar um paciente de dislipidemia? Não existe. Não existe. Então, quanto mais frequente o assunto, melhor, na minha opinião. E em cardiologia a gente tem essa grande dádiva, né, galera? Que a maior parte das coisas que a gente trata no dia a dia são muito comuns. Qual é o dia que você não vai pegar um paciente hipertenso? Todo dia. Qual é o dia que você não vai pegar um paciente dislipidêmico? Todo dia. Você sendo cardiologista, né, tendo uma referência grande. Qual é o dia que você não vai pegar um paciente com DAC ou com IC? Todo dia você vai pegar esse tipo de caso, né? Então, tudo que a gente está discutindo aqui hoje é extremamente prático, né? E o mais importante, que é a população grande de pacientes com dislipidemia, pacientes com hipertensão. E quanto mais você tem conhecimento, você está atualizado nesse cenário, você vai ajudar mais pessoas a terem benefícios. Às vezes você está preocupado em saber uma doença super rara, mas você não tem a atualização de saber com pacientes... Feijão com arroz, que vai resolver a vida de milhares de pessoas ali ao longo da vida, né? Da sua vida como médico. Né? Mas vamos lá, vamos falar de mais um quadro aí de dislipidemia, mais um trial de dislipidemia e de doença aterosclerótica. O contexto aqui, Zé, essa aqui eu vou levar para ti.
a gente sabe, já teve um bocado de trabalho aí que mostrou que, por exemplo, estatina diminui placa, né? Quer seja placa carotídea, quer seja placa coronariana, Saturn, vários estudos que avaliaram isso, né? E aí show, né? Porque até a estatina a gente não tinha nenhuma medicação que mostrava que regredia a placa. A gente achava que estabilizava a placa, ela parava de crescer, mas a gente não achava que ela diminuía. E aí teve trabalho mostrando isso. Depois a gente teve um estudo chamado Glagov, em homenagem ao fenômeno de Glagov, de remodelamento negativo, aquela coisa toda, remodelamento positivo, na verdade, de que você usar um inibidor do PCSK9 também era capaz de diminuir o tamanho de placa aterosclerótica. Show, né? Mais uma medicação que entra aí nessa jogada. Mas a gente não sabe tão detalhadamente, através de métodos mais invasivos, tipo OCT, né? Métodos intravasculares que esmiuçam bem a placa, a gente não sabe exatamente ainda, por exemplo, o que é que o inibidor do PCSK9 da vida faz com essa placa. Será que ela aumenta o tamanho da capa proteica? Será que ela diminui o core lipídico? Será que ela pode diminuir a atividade inflamatória dentro daquela placa? Né? E hoje em dia a gente tem métodos de imagem que permitem a gente ver isso de forma muito clara ali, né? Então diz aí o que é que esse estudo Yellow 3, e obviamente se tem o 3, tem o 1 e tem o 2, mas a gente não vai falar aqui no podcast, o que é que esse estudo Yellow 3 viu? Bom, o estudo Yellow 3 acabou avaliando o uso do evolucumab, como você acabou de comentar, na regressão aí de placa aterosclerose em coronário, que já é uma coisa interessante. Então, como é que foi o estudo? Eles randomizaram pacientes que tinham indicação, né, que tinham DAC com indicação de angioplastia, de hipocateterismo, e eles avaliaram as lesões não culpadas. Com a angioplastia estava culpada e aí sobrava outra lá. Sobrava outra. Essas residuais, que é o que a gente se preocupa, às vezes, de gerar uma síndrome coronariana aguda no futuro. E acabou avaliando, então, com OCT e com AIVOS, procurando placas instáveis, fez todo um checklist, critérios de exclusão e, por exemplo, uma placa que tinha um FFR positivo, acabava também não entrando também. Segura aí 2 segundos, porque aí, mais uma vez, pode ter muita gente que viajou com os termos, né? AIVOS, então, mais uma vez, né? Aí, só para ancorar, mais uma vez, se você atende paciente cardiopata, se você atende paciente coronariopata, e você não domina bem AIVOS, que é o ultrassom intracoronário, OCT, que é a tomografia de coerência óptica intracoronária, e FFR, que é a reserva de fluxo fracionado, né, que a gente vê na coronária, você precisa do curso de imagem que a gente vai lançar daqui a uns dias, porque ele vai tirar todas essas dúvidas desses aspectos básicos. E veja, isso daí são coisas que você precisa dominar como clínico, não é, isso é do hemodinamicista, ele se vira. Não. Você tem que saber, na hora que você pega o laudo do CAT, né, que vai estar lá tudo isso descrito, você tem que saber como interpretar isso, porque, mais uma vez, a conduta do seu paciente vai ser você que vai tomar, não vai ser o hemodinamicista, né? Não adianta você achar, isso aí nunca vai chegar para mim. Vai chegar cada vez mais. Cada vez mais. Isso está presente no nosso dia a dia como clínico, cardioclínicos e clínicos gerais sem dúvida. Como um todo. Mas diz aí, Isa, então, tinha esses métodos todos que, resumindo, o OCT e a AIVOS, eles permitem enxergar dentro da coronária como é que tá a placa, se a placa é espessa, se a placa é fininha, a composição etc. mesmo da placa. Beleza. E aí? Bom, ele acabou avaliando, então, no segmento de 26 semanas aí do estudo, né, o uso do evolucumab, e analisou, então, no primeiro momento, no baseline, como que era a morfologia da placa, e depois de 26 semanas, detalhe, isso a gente está comentando, todo mundo em uso de terapia médica otimizada, então estatina de alta potência para todo mundo aí também. Não tem a historinha de ácido bipedóico, era estatina na tora mesmo na ali. Tora, a Tora 4080, a Rosuvo 2040, e já eram pacientes que tinham LDL que, como a gente já sabe, às vezes não chega na meta preconizada. Então, tinham pacientes com LDL de 80, 90, Mas não era 139 também, como no trabalho do ácido bipedóico, né? Certo. Então, eram pacientes que já tinham, então, uma terapia otimizada, que é onde eu gosto de comentar que a gente está no risco residual. Isso. Então, o cara já está otimizado, já está com AS, já está com estatina. O que mais que dá para fazer a mais? Então, isso daqui, o inibidor de PCSK9 faz isso, reduz o risco residual lipídico, e agora a gente consegue ver que, de acordo com essa propedêutica mais complementar, como ultrassom intracoronariano, OCT, foi avaliado, então, pacientes com uma melhora, uma redução de volume da placa, de aumento da espessura da capa fibrosa, redução do core lipídico, redução de inflamação, e a gente conseguir medir ainda a expressão de macrófagos, por exemplo, de macrófagos também, mas a expressão de células inflamatórias no sangue periférico, por exemplo. Até a gente estava brincando mais cedo aí do macrófago no OCT também. A gente até brincou, né? Pinton, que é um dos hemodinamicistas aqui do grupo, eu Pinton, dá pra ver macrófago no OCT, meu amigo. Esse daí nem eu sabia, tá? Ele, não, olha, tem aqui esses estudos e tal. Sinais indiretos Sinais indiretos e tal. Tomografia. Né? E a tomografia, não vou levar uma máquina de tomografia para hemodinâmica. Isso. É um exame tá que ali você na faz pontinha do cateter. Na ponta tal, do cateter, né? isso é importante. Assim, resumo da ópera então, Zé. E aí, deu certo. Deu o pessoal que usou evolucumab durante 6 meses
esse. Deu certo, o que é que aconteceu com a placa nesses Então, pacientes? foi um desfecho positivo, então nada que a gente já sabia que ela reduz placa, mas agora o pulo do gato é o que ele reduz, né? Como é que é essa modificação na composição da placa? Uhum. Então, ele mostrou que aumentou a capa fibrosa, então deixou a capa mais espessa. Que é bom, porque O que é como é se bom. fosse uma murada entre a parte lipídica e o sangue. A Vai gente ficar não mais quer que a difícil parte de lipídica e o ulcerar, sangue né? se comuniquem, né? Romper, Então é bom ulcerar, Show. fazer alguma erosão na capa. Reduziu o core lipídico, reduziu a inflamação dentro da placa. Perfeito. Então, acabou mostrando que... E, obviamente, reduziu o LDL também, né? Uhum. Então, no geral, em linhas gerais, ele mostra que ele reduz a placa, reduz o volume, reduz o percentual, mas às custas de melhora, deixando a placa mais estável e menos vulnerável, que é Perfeito. o que a gente quer. Perfeito. Então, acaba não acrescentando na prática clínica, pô, não vou deixar... agora eu vou colocar inibidor de PCSK9. Não, já ia usar, se Uhum. tivesse a indicação. Mas o que é interessante é o mecanismo que ele vai acabar, um dos possíveis mecanismos, que ele acaba reduzindo o risco residual em DAC, né, em pacientes com Não, coronariopatia. isso é importante, né? Porque aí, voltando à história, né? Que a gente comentou ali no começo. Existe uma escada científica que você tem que ir percorrendo e tal, né? E às vezes a gente escuta aquelas bobagens, né? Colesterol não está relacionado com doença coronariana. LDL não tem nada a ver com doença coronariana. E Jesus, né? Chega, perde um pouquinho a paciência de explicar isso, mas é isso, né? A gente tem aí desde a década de 80, lembrando que quem descobriu a via do LDL, né? Foram 2 cientistas americanos que ganharam simplesmente o Prêmio Nobel de Medicina, né? Em 1986 por causa disso. A partir dessas pesquisas, surgiu a primeira estatina ali, finalzinho da década de 80, que foi a lovastatina. Em 94 saiu o grande primeiro trial, que foi o Forest, diminuindo 30%. É porque a gente perde a noção, pessoal, mas assim, um comprimido diminuir 30% de mortalidade no paciente com coronariopatia crônica é um negócio de cair o queixo, assim, é impressionante o efeito. Difícil ter algo hoje em dia que Muito tenha difícil, esse impacto, muito né? difícil, dificílimo. E aí, você vai vendo toda a evolução ao longo desses anos, aí depois, trocentos trials de estatina mostrando que diminui LDL, com isso diminui desfecho. Aí depois, trial com ezetimiba, trial com inibidor do PCSK9, trial com ácido bempedoico. Vários trabalhos mostrando que à medida que o LDL cai, não só o LDL cai, mas a placa começa a diminuir de tamanho, com estatina, com inibidor do PCSK9. Então, ciência é isso. Ciência não é um trabalho que vai ser a bala de prata e que mudou tudo. Geralmente não é assim. Geralmente é todo um conjunto de obra que você soma ali, uma montanha de conhecimento e que passa a ser uma coisa irrefutável a partir daquilo, se você está vendo aquilo com olhos científicos e não olhos enviesados de, eu quero que o mundo seja como eu quero. Não, o mundo é como ele é. A gente tem que se adaptar a ele, na verdade. A gente já viu que o trabalho com inibidor do PCSK9 tem desfecho na mortalidade e agora ele trazendo de uma avaliação de um estudo que eu achei um estudo fantástico para ver como é bonito a ciência, como a gente avança e como é que as coisas evoluem. A gente antes não tinha cateterismo, depois chegou o cateterismo, agora a gente tem microaparelhos que estão dentro da coronária, que vão fazer ultrassom dentro da coronária, vão fazer a tomografia. E uma coisa importante que Zé falou é que muitas vezes na síndrome coronariana aguda não é o grau de obstrução. Muito das causas de uma coronariopatia aguda é uma placa pequena que se rompe. E como é que ela se rompe? A gente vê algumas características, é justamente placas que são gordinhas, que tem o core lipídico muito grande, e às vezes aquela capa, aquele campo de força ali, que era a capa fibrótica, que protege, que separa o sangue do core lipídico, pode ser fina Era ou uma pode ser lâmina ali grossa. de 2 células ali, uma fibra de colágeno Então, e pronto. No Aí a instante gente vai, quebrou. Dá um e aí a espirro gente vai pra para ela. aquela definição de placa vulnerável ou não. Isso. A placa não vulnerável é aquela que tem pouca gordura, tem pouca inflamação e o campo de força é grande. A placa vulnerável é justamente o inverso. Tem muita gordura, core lipídico grande, uma capa fibrótica pequena e a inflamação grande. E esse estudo foi um estudo que pegou multimodal, vários exames, avaliou até, além de avaliar pela OCT a quantidade de macrófagos, ele avaliou a inflamação. Uhum. Então, é um estudo que, para mim, é um estudo bem interessante de ciência e avanço da ciência que pode trazer benefício para o paciente. Achei bem legal. Não, eu acho que é Multimodal isso ali. que eu acho Muito que é legal. isso que Zé falou, né? Não vai mudar a conduta, porque as indicações de PCSK9 tá lá nos estudos, nos guidelines, né? Os estudos de fase 3 já saíram, sairão outros, né? Mas já saíram os principais. Ele é caro, como a gente comentou no primeiro estudo. Não, mas ele mostra de forma muito bonita, né? Sim. Que a fisiopatologia tá toda encaixada ali, né? Uhum. O que tá acontecendo lá dentro da placa não é só simplesmente, eu sei que dá certo, mas não sei por quê, né? É. Não, tá aqui
aqui, pô, tá Um estudo mostrando, mecanístico, né? assim, né? A gente acaba tendo E tem imagens muito bonitas na apresentação, né, galera? Que a sim. gente vai mostrar depois, inclusive, que mostra a placa claramente do paciente, mostrando antes e depois. Você vê até a pessoa leiga ali, ó, você tá notando, tá bem mais grosso essa partezinha amarela aqui, nossa, é muito bonito, realmente. E mais uma vez, né, a gente tá falando da doença que mais mata no mundo, que é a coronariopatia. Veja o que é que a gente já discutiu de coronariopatia aqui hoje. A gente já discutiu do ácido bempedoico, que metade dos pacientes eram coronariopatas. A gente já discutiu o Revived, que é o que é que eu faço no paciente coronariopata mais grave, que tá lá com fração de ejeção baixa e tal. A gente tá falando agora do Yellow 3, que era todo mundo coronariopata que ia pra cátedra lá e a placa regrediu com o uso de, né? Então, E é tem outra mais um. coisa... Dá sentido também. Ainda até. E na hora que a gente fala, né, Galego? Na época da faculdade, muitas vezes a gente gosta muito daquele diagnóstico diferencial dificílimo, que ninguém sabe, aquela doença rara, que talvez você vai ver 1 ou 2 casos na vida e tal. E assim, eu já achava isso no final da faculdade, cada ano que se passa, os cabelos vão ficando mais brancos, a opinião vai ficando ainda mais forte. A gente tem que ser mega ultra especialista nessas doenças que você vai ver todo dia que vai matar muita gente. Uhum. Que vai matar muita gente, porque imagina quantos pacientes coronariopatas um cardiologista vai tratar ao longo da vida? Quantos milhares? Quantos dezenas de milhares de pacientes hipertensos e dislipidêmicos e tal, né? Então é aquele negócio do NNT, né? O número para causar bem ou o número para causar mal, no NNH no caso, né? Então se você não está atualizado, você está causando mal para esses pacientes, porque você está deixando de prescrever uma coisa que deveria, ou você está passando um tratamento antigo que já não tem mais evidência nenhuma e que os estudos mostraram que caíram por terra, mas eu aprendi assim 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, e não é assim que a vida funciona. E muita coisa do que a gente está fazendo aqui hoje em dia, quando a gente estiver aqui na revisão do Congresso ACC 2033, né, galera? Daqui a 10 anos a gente fala, putz, só o tanto que avançou por nos últimos 10 anos. Então, assim, a atualização acaba nunca. Não. Né? Mas o motivo é a pessoa estar na comunidade, né, galera? E não perder nenhuma atualização, porque lá a gente vai botando todas as principais publicações do Cardio Papers num lugar só. Falando né? em atualização, eu queria só parafrasear você uma vez, né? Manda. Que uma vez, acho que você comentou que o professor seu falou, cara, você não pode também ser o primeiro a implantar alguma tecnologia, Isso. mas também não vai ser o último. Puta, essa frase aí me marcou É de um muito jeito boa. muito bom. Eu roubei de outra pessoa. Eu não sei se foi de Valentim Lá foi Foster. pausa aí. Acho que foi de Valentim Foster. Mas é exatamente isso. Porque assim, o que é que a gente vê às vezes, né? Chega alguma medicação nova no mercado, que às vezes a Anvisa, o FDA e tal, liberaram com estudos de fase 2, tipo, não faz mal. E aí você já corre para prescrever, digamos, pronto, ácido bempedoico. Até agora a gente não tinha evidência nenhuma de que diminuía desfecho, Uhum. né? Aí digamos que já tivesse no mercado, você estava baseado no estudo lá de 2019 que mostrava que diminuía LDL, e você fala, não, pô, vou começar a usar agora essa medicação. Vou tirar a estatina do paciente, É. que ele tá usando, tá de boa, e vou botar para dizer que eu sou um médico aqui, né, atualizado, tal, não sei o quê. Top. E aí, digamos que se chegasse agora e o trabalho fosse neutro, né? Não mostrou diferença. Você, putz, só que besteira, pô, tirei a estatina do paciente que tem uma evidência gigantesca para botar uma medicação nova, né? Agora, do mesmo jeito, você não pode ser o último, não pode estar a galera usando os anticoagulantes orais diretos. Tem 10 anos e você, não, mas eu ainda não acredito muito nisso, não, vou ficar aqui na minha varfarina. Pô, bicho, tem trocentos trabalhos mostrando que o negócio funciona reiteradamente, tirando estenose mitral, coisas muito específicas, né, Uhum. prótese mecânica, e você não tá prescrevendo ainda, pô, depois de 10 anos, nem o primeiro, nem o último, né? Vamos ficar ali, talvez no early adopters ali, logo né? No começo, mas sem ser na primeira linha e tal, e por aí vai. Beleza, pessoal. E aí, para pegar agora, antes da gente ir, primeiro, para a grande novidade do dia, que não tinha nos congressos da gente prévios e que só quem tiver na comunidade vai ter acesso, daqui a pouquinho eu vou falar. E antes da gente falar do resumão do dia, incluindo o principal trabalho do dia, que a gente vai votar aqui na hora, eu não sei qual é a opinião de vocês, só sei a minha por enquanto, a gente tem o último trabalho do dia, que foi o Target, avaliando FFR-CT. Então vamos lá. A gente sabe que dos pacientes que chegam com dor torácica crônica, muitos desses pacientes são mandados para CAT. E aí tem um trabalho do New England, assim, que é assustador de anos atrás, que mostra que 60% dos pacientes que eram mandados para CAT com dor torácica crônica nos Estados Unidos, 60% era CAT sem lesão obstrutiva. Ou seja, não precisaria ter sido feito o exame, em teoria, né? Muito alto, né? 60%, pô, mais da metade é meio assustador, né? De lá para cá, os métodos de imagem foram evoluindo. Talvez o método de imagem que tenha evoluído mais, né, nesse período que a gente saiu da residência, Galego, talvez tenha sido angiotomo, né, porque na época da gente era um aparelho de 64 canais, era top, né, hoje em dia tem aparelho de 320 e poucos canais, eu acho já. A imagem ficou muito melhor, as técnicas evoluíram, etc. E aí, angiotomo, de 2019 para cá, quando você olha a diretriz europeia, ela ganhou o mesmo nível de evidência que cintilo, ecoestresse, etc., para avaliar paciente com dor torácica crônica. Isso foi importante, foi a primeira diretriz que disse isso. Eduardo não sabia.
Se você não sabia, porque você não está acompanhando o Cardio Papers, porque a gente cobriu essa diretriz no congresso do ESC de 2019 e foi uma novidade bem relevante, baseada em vários estudos, entre eles o Scott Hart. Beleza. Baseado nisso, a gente está vendo cada vez mais angiotomo na prática clínica, correto? E com isso também é muito comum a gente receber um paciente, às vezes foi outro colega que pedia angiotomo, e o paciente já chega pra gente, pediram para ver com o senhor, agora o que é que faz? Aí tá lá, né? Um angiotomo com a lesão de 40%. 50%, 60%. E aí, o que é que você vai fazer agora? Caiu aqui de paraquedas um paciente na sua frente, tem uma dor torácica atípica, tem uma lesão de 50% a 60% no angiotomo, nunca fez um método de isquemia, tipo a cintila, alguma coisa, e tá lá no seu consultório. Doutor, ele disse que era para perguntar ao senhor se eu ia pro cateterismo ou não. Resumindo, é isso. E aí, o que é que a gente faz nesses casos, muitas vezes? Muitas vezes, se a lesão preocupou mais, não sei o quê, você pode mandar o paciente direto pra CAT. Não, é uma lesão de 70%, mas o colega aqui da angiotomo disse que é uma placa que tem critérios assim, assado, sugestivo de estabilidade e tal. Você já começou a ficar com mais medo e tal. Às vezes você vai pedir pro paciente fazer depois um cintila, um teste arrométrico pra ver se tem isquemia ou não. E aí, se tiver isquemia, você vai mandar o paciente pro CAT, se não tiver, enfim. E aí, de todo jeito, a gente sabe que ainda assim, mesmo fazendo cintila, teste arrométrico que seja, ainda tem um percentual razoável de paciente que vai pro CAT e não tem lesão obstrutiva. Tem uma lesão aqui de 20%, sabe? 20% não era pra ter vindo pro CAT, né? No final das contas, né? Fiz um exame invasivo de graça, entre aspas, e que às vezes dá complicação. Quem aqui nunca viu um AVC pós-CAT, num CAT que era liso, que não tinha nada de lesão coronária, né? Quem já viu? Vamos levantar a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. Às vezes com consequências catastróficas, né? A gente fica achando que não tem, mas tem. Todo mundo que vê muito paciente já viu. Secção de coronária, dissecção de aorta. Secção de coronária. Um dos primeiros posts que a gente colocou no Cardio Papers foi um caso americano que saiu no JACC, que era de uma... O menos é mais, né? Leslie Moore. Era uma senhora, eu acho, 50 anos, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos, que era essa mesma história, dor atípica, exames discutíveis, né? Na época, o angiotomo ainda não estava tão popular. Foi pro CAT era liso, dissecou o tronco da coronária esquerda. Aí teve que botar stent no tronco da coronária esquerda. Mas aí foi complicando, fração de ejeção foi lá para baixo, teve que ir para um transplante cardíaco por causa de um CAT que não tinha indicação na época, né? E aí, mais uma vez, quem é que tá indicando o CAT? Você. Se tiver complicação, quem é que vai se responsabilizar? Aí, depende muito, né, galera? Se você tava com um exame que era totalmente bem indicado e acontece alguma complicação, paciência. Acontece, né? Não vai acontecer complicação quem não faz o exame, né? Mesma coisa de puncionar central e tal. Mas, do mesmo jeito, se você for puncionar um acesso central no paciente que não tinha indicação de acesso central e você faz um pneumotórax, agora você tá complicado. Agora... A diferença é o que é um erro de indicação, e a outra coisa é uma complicação do procedimento. Isso. Complicação do procedimento, ele pode acontecer e está previsto. Exatamente. Agora, se você indica de forma errada, aí já é um problema. Mas vamos lá, por que esse estudo mais fala aí da ressonância e da aí, o que é que foi feito? Verdade? Nesse trabalho, o que é que ele fazia, galera? Tem um método que a gente usa muito em CAT hoje em dia, que é o FFRR, né? Que passa o cateter através da lesão e a gente vê se, no final das contas, se o fluxo depois da lesão caiu demais. Porque se ele cai demais depois da lesão, é porque a lesão está apertando muito ali e está limitando o fluxo, né? Pós-lesão. Na hora que o FFR é alterado, é baixo, você tende a achar que aquela lesão é mais complicada e você tende a ser mais agressivo com esse paciente. Na hora que o FFR é normal, ponto de corte é 0,8, acima de 0,8, você deixa quieto. Até porque nesses pacientes com FFR normal, se você for intervir, a tendência é que dê mais ruim do que se você deixar quieto. Resumindo. Esse método, até um tempo atrás, era muito bem consolidado para CAT, né? Exame invasivo. Mas de uns anos para cá, ele tem sido testado também via angiotomo. Aí, olha que negócio massa. Angiotomo, que é um método puramente anatômico, né, na visão clássica, ele começa a ver a parte funcional também, né, se tá causando isquemia, se não tá, aquela coisa toda. No CAT, quando você faz FFR, você tá vendo alterações físicas, tá? Tem um transdutor de pressão dentro da coronária. Isso. Enquanto na tomografia, que interessante, é um você vai ver o contraste, o software vai ver. Isso, e aí, o que ele mostra? Isso é eficiente? Realmente teve uma... Aí qual era a lógica, galera? Vou dividir os pacientes em dois grupos. Um paciente, esse cara aqui, que teve uma lesão de 50% na angiotomo, esse cara aqui vai seguir o tratamento tradicional, vai pro teu médico, é galego, quer pedir um cintilo, pede a cintilo, depois vai pra CAT, ele decide, tratamento convencional. E o outro grupo, que é o grupo ativo, vai ser submetido a FFR da tomo, né? Ou seja, nenhum exame a mais, né? Isso aí o pessoal vai fazer lá, análise no software e tal, o paciente não tem que fazer nenhuma gota a mais de contraste, nada, mesma coisa de sempre. E pode ser até avaliado depois do exame, ele faz o exame depois que ele é processado. Exato. E aí vai dar o FFR da tomo. Se vier abaixo de 0,8,
né, que é alterado, a tendência é você mandar o paciente para CAT, se vier normal, você deixa o paciente em tratamento conservador. O que é que eles queriam avaliar nesse trabalho? Será que com isso eu consigo diminuir a quantidade de CAT desnecessário? CAT que não tem lesão obstrutiva, né, e por aí vai. Então, se tinha correlação do exame não invasivo com o invasivo, se eles eram correlatos. Isso. Por como exemplo, substituto. eu tô com o FFR aqui, que veio com a lesão, dizendo que o FFR da tomo veio de boa. Será que esse paciente realmente não tem lesão ali no CAT, se for? Não, massa, né? muito top. Enfim. E aí? O que se viu foi o seguinte, baixou-se a quantidade de CATs desnecessários, né? Ou seja, CAT que não tinha lesão obstrutiva, que terminou não mexendo em nada e tal, de 46% para 28%. Né? Razoável aí a quantidade, né? Imagina, você, se fosse sua mãe, se você soubesse que se ela fizesse um FFRCT e deu totalmente normal, ela não precisaria ir para o CAT. Não era bom? Você ia querer, né? Que sua mãe não tivesse que fazer um exame invasivo desnecessariamente. Né? E até o impacto para o paciente que recebe isso, ó, você vai ter que fazer um cateterismo Isso. e você vai fazer uma tomografia, é outra mentalidade. Exatamente. E veja, todos os pacientes que estavam no trial, eles tinham feito já angiotomo basal, né? A diferença era se ele ia fazer mais outros exames, ergométrico, cintila, e depois talvez bater no CAT, outros exames, ou, nesse caso do grupo ativo, se ele fizesse o FFR, mais uma vez, não é um exame extra para o paciente ele só fez a tomo, o resto vai ser tudo feito na máquina, né? E aí o médico vai chegar e falar, não, fica tranquilo, seu FFR veio de, sei lá, 0,85 pela tomo, acabou aqui a investigação, não tem que ir mais para canto nenhum, né? Por enquanto, pode ser que no futuro mude, e segue o jogo. Então diminuiu bem, o custo tendeu até a diminuir mais no grupo da FFR, porque os pacientes foram menos para cá, tem aquela coisa toda e tal. Mas não teve diferença de MACE, né, de desfecho clínico, também com essa quantidade de pacientes que foi avaliado, isso não era o que estava planejado, né? Então, o objetivo era ver correlação. Correlação. E aí? Correlação. Tô curioso. Não, então diminuiu. O desfecho era esse. Vai diminuir CAT desnecessário, diminuiu. Beleza? Uhum. Qual é a questão agora? Como as outras coisas que a gente já falou, a gente perguntou pro pessoal do grupo da ressonância da gente, e aí, a gente tá tendo FFR-CT aqui no Brasil, e pelo que o pessoal falou, dos métodos que tem disponíveis, a gente tem um método que parece que tá para ser retirado já, que não é tão bom quanto o outro, e o que é esse que o pessoal usa mais nos estudos, a gente não tem, definitivamente não tem amplamente disponível no Brasil. Então, na maioria dos hospitais que você tiver aí, vai ter algum ou outro de ambiente de pesquisa que vai estar sendo feito, tá? Mas a maioria não vai ter. Então, mas cai naquele negócio que a gente tá discutindo. Posso aplicar isso segunda-feira, Eduardo? Vou pedir um angiotomo segunda-feira para o paciente que chegou para mim, que está com a doutorácia que eu estou em dúvida, e o cara da angiotomo é amigo meu, ligou e falou, tem uma lesão de 50%, eu já posso falar, bicho, amigo da angiotomo, faz uma FFRCT e já resolve a vida. Não. 99% das vezes não vai dar, porque não vai ter ambiente de pesquisa, aquela coisa toda. Mas, o que é agora pode não ser daqui a 6 meses, daqui a igual, ano. Enfim. É igual o Windows 95. Você começa com o Windows 95 agora depois evoluir. Entregou a idade. O Windows 95 entregou total. Pior, o Windows 3.1. Então, mas é um software Eu sou de da época avaliação. do MSX também, né, galera? Aquela tela verde e tal, aquele negócio ali. Odiava DOS, Então, odiava. mas aqui o que a gente vê é que normalmente você captura a imagem com o aparelho, Isso. você vai precisar de um software que vai fazer essa interpretação, Isso. e isso são as primeiras gerações desse software. Então isso é um campo muito grande e eu achei bem interessante esse trabalho. E lembrando, né, Humberto, Zé, é aquela velha história, velho. Se a gente for lembrar, o primeiro iPhone que eu comprei era uma câmera de 1.3 megapixel, sei lá, 2000 e quanto isso, 2009 e tal. Hoje em dia, eu nem sei quanto é que tá mais, deve ser de 15 megapixels essas câmeras que tem hoje em dia de celular e tal. E se você for ver, foi um intervalo de tempo curto ali, né, 10, 15 anos, e isso aí evoluiu. Imagina como é que vai estar o angiotomo daqui a 10 anos, por exemplo. Né? A gente não tinha WhatsApp, imagina. Imagina aí, né? Imagina. Então, assim, eu acho que é um trabalho interessante porque mostra uma técnica que, uma vez estando disponível, e vai estar em algum momento, ela pode poupar CATs desnecessários, sem precisar você... Nem só CAT, cintilo, ergométrico, tipo, você falar pro paciente, olha, volta pra casa agora, a gente vai resolver aqui e vai lhe dar a opinião depois, né? Isso aí não vai ser em 1 minuto que vai fazer esse cálculo. É uma tecnologia que tem resolver. potencial. Total. Super potencial no futuro. E... também acho que ela não tem obrigatoriamente que mostrar diminuição de desfecho, não. Se ela só simplesmente tirar exames desnecessários e a parte de desfecho der igual, show. Você tirou o exame, economizou dinheiro e deu no mesmo no final. Reduziu o risco, né, pro Ótimo. paciente também. Exato, exatamente. Então, acho que é bem isso. Resumão do dia, então, certo? A última coisa que a gente vai falar vai ser o trabalho principal do dia. Cada um vai dar sua opinião, a gente faz a votação aqui e pronto. Mas o que vocês acharam do primeiro dia? Não, eu vou dar o meu resumão aqui, só geral. Eu acho que a gente teve notícia
muito boa para lípides, porque a gente teve o ácido bempedóico, com a nova classe de medicação aí para baixar LDL e diminuir risco. A gente teve o estudo do Yellow mostrando, né, como o inibidor do PCSK9 consegue estabilizar a placa, né? Não muda a conduta, mas eu acho que é um conhecimento a mais pra gente. Então, notícias muito boas para lípides. Notícia boa para cardio-onco. A questão da estatina diminuindo toxicidade por antracíclico. Não é aquele trabalho definitivo e tal, mas eu acho que é uma luz ali no fim do túnel interessante. E interessante para a válvula também, porque teve o triclip ali funcionando, né, diminuindo os sintomas. Seguro. Balde de água fria dupla no pessoal de imagem em relação à viabilidade. Né? 2 trabalhos que não mostraram benefício de viabilidade no paciente com cardiopatia isquêmica. Resultado desanimador para hipertensão, né? Esse aqui a gente terminou não comentando aqui, né, Humberto? Mas a gente pode comentar amanhã. Mas tem um vídeo que pode ficar também. Você Beleza. pode clicar lá no... Me diz só o nome da medicação que eu ainda não aprendi a falar direito. Baxdrostat. Beleza. Olha, queria fazer uma pegadinha, queria pegar o Humberto, mas ele tá bem afiado aí. Ele já gravou o vídeo sobre Mas assunto. você já tem um vídeo disponível Show. logo mais no canal do YouTube do Cardiopapers. Não, e a gente pode botar para discutir também até amanhã, dependendo do Humberto S. Mas assim, seria uma nova classe de antihipertensivo, né? Já tem mais de 10 anos que a gente não tem antihipertensivo novo. O último que teve foi o alisquireno, que até saiu de mercado e tal, ou seja, não foi nenhuma grande novidade. Mas esse Baxdrostat, falei certo? Tem estudo mostrando resultado positivo, que a gente até colocou, né, Humberto, no site essa semana, mostrando que pacientes com hipertensão resistente, etc., ela pode ser útil. Mas nesses pacientes que estavam usando uma medicação ou 2, ele não foi tão eficaz. Então ali deu uma desanimadinha para hipertensão. E antes de falar, o trial mais importante do dia, galera, da gente voltar aqui, vou dar um último aviso. A gente tem colocado vários posts, né, de Instagram, que a cobertura é completa. Tem vídeo do YouTube, tem áudio no podcast. Tem várias postagens no Instagram, resumindo esses principais trabalhos que a gente falou aqui para vocês, até em mais detalhes em algumas postagens. Então, mesmo que você procrastine para tentar fazer a atualização, a gente vai lhe perseguir. Vai perseguir em todos os cantos. Em todos os cantos. Atualização ativa, né? Perturbar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resumo de todos esses principais trabalhos que a gente cobriu hoje no primeiro dia, que foram 7 trabalhos no total, e a gente vai fazer um PDF massa, um e-book top, e a gente vai colocar na comunidade Cardiopapers. Só quem tiver na comunidade Cardiopapers vai conseguir baixar esse e-book. Totalmente gratuito, tem que pagar nada pra isso. Eduardo, eu esqueci, eu tava ali vendo o WhatsApp na hora que você falou aí da comunidade no começo. Como é que eu faço pra entrar na comunidade? Que é 100% gratuita, você clica no link que tá aparecendo aqui na descrição do YouTube, do podcast, do canto que você estiver vindo, e é só você colocar lá seus dados. Em um minutinho você se inscreve e já pode entrar e pegar esse e-book, já colocar algum caso que você tava em dúvida essa semana que nossos tutores vão responder assim por diante, certo? Então não deixa de entrar lá. E sobre o trial mais importante do dia. Pessoal, vou começar com os convidados. Humberto, se fosse para escolher um trial desses todos que a gente discutiu hoje, certo? Qual foi o que te chamou mais atenção? Não precisa nem ser o que acha que usaria semana que vem, alguma coisa do tipo, não. Para o futuro, daqui a 10 anos, você acha que a gente vai lembrar qual mais desses todos aqui que a gente falou hoje? Olha, eu chamaria atenção para o trial da válvula tricúspide. Legal. Na verdade, é aquilo que você falou. Assim, eu vou já até responder um pouco que o Galego perguntou. E o que você achou do primeiro dia? Uhum. Eu achei muito positivo. Achei top também. Embora nenhum game changer, né? Assim, aquilo, amanhã você já começa a fazer isso. Não saiu o trabalho da gliflozina da não ICFE, saiu, né? Assim, exatamente. de 2019. Mas você vê que aquilo que a gente conversou repetidas vezes aqui nesse podcast, todos parecem caminhar, né? Uhum. Também, por outro lado, não tivemos muitos estudos neutros, né? Ou negativos. Uhum. Então, todos parecem caminhar. E nessa caminhada, o que eu achei mais que pode ter um impacto, justamente porque não tem outro similar, é a prótese de válvula tricúspide. Legal. Que ficava muito, a população ficava muito órfã de tratamento nessa população, né? Uhum. Boa. Dá pra só induzir o começo, né? Começa a fazer as perguntas induzindo a resposta, mas diz aí. Zé, qual é o que você achou? Eu tô no tosse aqui, Covid negativo, já testei ontem. Zé, diz aí. Cara, eu gostei, né, do triclip, até foi um dos que eu até acabei comentando aí no YouTube também, no vídeo, mas queria chamar a atenção pro Clear, que foi um estudo também que eu sou especialista em coronária apatia crônica também, então é da minha área, eu acho que é uma droga a mais, é uma coisa interessante, não é uma coisa que eu vou utilizar agora, até porque nem tem no Brasil, não vou mandar doente importar pra cá, mas eu acho que é talvez uma droga que seja promissora também no futuro, acho que talvez por ser uma coisa nova, né, acho interessante. O triclip é legal, é interessante, mas, entre aspas, copia um pouco do que a gente já conhece da mitral. É uma opção interessante, mas meu voto fica pro Clear. E vocês?
Eu tô em dúvida. Depois aqui eu tô olhando. Quer que eu volte logo? Não, quero não. Eu fiquei em dúvida em 2. Eu fiquei aqui no Stop CA e no Target, porque são situações que a gente pode utilizar traz conhecimento muito importante no Stop CA, numa população que é bem sofrida, que é o paciente que já tem uma neoplasia, e eu estou tentando amenizar e prevenir outros problemas para ele. E que a gente tem muita pouca coisa para usar em cardio-onco que seja eficaz de fato, né, galera? No final das contas, né? Fiquei Você bem falou do empolgado. trial que Mônica, né? O César. Mônica Ávila, que é uma das colaboradoras da gente, estava lá na primeira aula do Cardio Papers Experience falando junto com o Dr. Jefferson sobre ciência cardíaca e tal, e o CESI Trial, né, que foi a tese de doutorado dela, que saiu no GEC, foi super, ela apresentou, eu acho que foi no congresso, eu não me lembro se foi do ACC, não me lembro agora, mas ela estava lá apresentando anos atrás, e foi um trial neutro, né, assim, foi testado carvedilol em pacientes com potencial de cardiotoxicidade, e não teve benefício, né. Então, é uma área que a gente ainda é muito carente ali de opções boas, realmente, para prevenir a cardiotoxicidade. Certo. Mas e aí, Galego? Decide aí, E o outro é homem. o Target com relação a essa possibilidade aí da tomografia como FFR. um exame. E eu colocaria aqui, eu vou colocar o Target, foi o último que a gente viu. Eu acho que é bem aplicado na medicina, e a possibilidade de você trazer um exame que pode lhe poupar de fazer um cateterismo, um exame invasivo, para população e para o paciente é muito importante. Então, eu acho bem que interessante. e ele traz, além da avaliação da coronariopatia, ele vê e avalia outros pontos anatômicos e a possibilidade do exame de imagem trazer informações de aspectos funcionais do coração. É um campo muito importante. Então, eu colocarei o Target como o meu voto de hoje. O pior é que eu ia votar no Clear inicialmente, aí fiquei olhando pro Stop CA, agora fiquei animado também, mas se eu votar nele, a gente não chega em conclusão nenhuma, né, que vai ficar aqui um votando em cada coisa diferente. Vou votar no Clear então, pra gente ter um ganhador de hoje. Mais uma vez, eu sou encantado em a gente ver coisas diferentes para coisas muito comuns. Enquanto que a maioria do povo fala, lípidos é sem graça, prestevastatina, vamos pro próximo caso. Não é assim, definitivamente. Tem muita filigrana ali no meio do caminho. Quanto mais paciente atende, mais você vê como é complexo o negócio. O Clear é bem interessante, mas o Stop CA também eu achei top, assim, apesar das limitações todas, né, surrogate endpoint, aquelas coisas todas, mas a gente pensar que uma droga como estatina, que todo mundo tem tanta vivência já, poderia melhorar esse cenário de cardiotoxicidade. Eu acho que é bem interessante também. E eu também queria escutar a opinião de você que está escutando, está assistindo esse podcast ou videocast. Coloca aqui no comentário, é importante. Total. Que a gente vai ler e vai saber qual desses trabalhos você achou com maior impacto nesse primeiro dia do American Heart. Boa, American College. American College. American Heart, a gente vai estar em novembro aqui nesse mesmo bate-canal, cobrindo tudo. Era só para saber se você estava atento. Né? Lógico, eu tô sabendo. Pessoal, eu acho que é isso, né? Mais uma vez, a gente tá acabando agora, são 8 horas da noite do sábado, né? Aqui a gente não brinca em serviço, não. Estamos trabalhando até tarde para você se manter atualizado, mesmo com pouco tempo para estudar. Daqui a pouquinho a gente deve estar liberando o e-book lá na comunidade, né? Comunidade Cardio Papers. Então, para você receber esse resumão do primeiro dia, dizendo tudo o que aconteceu de mais importante no primeiro dia, entra lá na comunidade. A gente tem uma parte lá de congressos, e-books, tá? A gente vai botar lá na parte de e-book, você vai poder acessar isso. Lembrando que no segundo dia do congresso a gente vai fazer o mesmo. No terceiro dia do congresso a gente vai fazer o mesmo. E na terça-feira, pós-congresso, que é dia 7, 8 horas da noite, a gente vai fazer a mega, ultra, hiper revisão do congresso. E quem tiver ao vivo com a gente vai receber um mega e-book com a revisão do congresso inteiro, tudo mastigadinho para você, para saber do jeito que a gente fez aqui hoje, o que é que eu tenho que saber daquele estudo e vou usá-lo na prática segunda-feira, sim, não, por quê, para onde é que eu vou, né? Então, Jesus, como eu queria ter isso na época de residência, né? Mas chegou. Demorou 10, 12 anos, mas chegou. Estamos aqui agora para dar já tudo mastigado para você. É isso. Até a nossa cobertura de amanhã e agradeço mais uma vez aqui aos convidados e a sua presença aqui junto com a gente.